Armas e distintivos não assustam todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos à quarta edição do Clube do Livro do Sindicato dos Escritores. Eu sou o João, o apresentador de hoje, e comigo tem o Otávio. Asmodeus. Tem o Otávio e Mr. Tots também. Olá. E o livro que nós leremos, na verdade que nós lemos e discutiremos hoje, foi A Balada do Black Tom, de Victor LaValle. O livro foi publicado pela editora Morro Branco, aqui no Brasil, e foi traduzido por P.T. Rissati. E ele é uma releitura, na verdade, é uma releitura e uma crítica a um conto do Lovecraft que chamava Horror at Red Hook, que, segundo alguns comentários da própria editora no livro, foi um dos contos que gerou muito rebuliço do Lovecraft na época, pois ele era extremamente xenofóbico e racista. Acho que não na época, né? Na época, Verdade, perdão. Não, foi mas na descoberta isso, dessa faceta na do descoberta, desse despertar consciente, eu diria, mais crítico de leitores mais contemporâneos, revendo obras antigas e tudo mais, viu-se o quão racista e xenofóbico ele era. E descoberto, na verdade, foi até do comentário do próprio autor desse texto, da Balada do Black Tom, que ele sempre admirou muito e leu muito leu muito as obras do Lovecraft quando criança. E foi quando ele se deu conta, quando adulto já, um escritor, o quão problemática as obras dele eram na época, né? Na época não, claro. Aliás, perdão, na época também, mas com os olhos de hoje, com o senso crítico de hoje, ele percebeu que aquilo que ele devorava como literatura quando criança, na verdade, era ofensivo até mesmo para ele, né? Um dos leitores ávidos do Lovecraft. E, Era um tendo isso em homem mente... afro-americano, né? Isso, ele é afro-americano, um autor afro-americano. E tendo isso em mente, ele resolveu escrever a Balada do Black Tom como uma crítica e uma... Não é bem homenagem à palavra, qual foi o outro termo? Releitura. Mas é também uma. Acho que em algum lugar até Um diz isso. tributo é uma Um crítica. tributo, né? É isso, era a palavra que eu estava procurando. Como um tributo E é uma crítica ao Lovecraft. inclusive a dedicatória, né? Muito boa já de início, já coloca o tom do livro, que é para HP Lovecraft com todos os meus sentimentos conflitantes. Isso, eu achei, de fato... até agora foi talvez o meu livro favorito do Clube do Livro. Porque ele entra... Claro que como é algo Lovecraftiano, ele entra muito nisso de mistérios obscuros e misticismo e tudo mais. Que é o que mais me atraiu na literatura desde que eu comecei a ler. E apesar dos outros livros também terem sido muito bons, que eu gostei, isso é o tema em que eu me sinto mais confortável, acho que tanto para discursar quanto para compreender. Então, fazendo uma breve sinopse do livro, vou tentar ser super breve. Eu até posso falar mais, mas se eu tivesse que resumir o livro numa frase, eu diria que é: o que seria o Coringa se ele vivesse no universo do Lovecraft? Porque o protagonista tem um episódio catártico que é muito visível, assim, muito Qual dos perceptível. protagonistas? Porque temos dois, né? O livro é dividido em duas partes. Verdade. Porque assim, O protagonista é epônimo, então, o Black Tom. porque o que, para dar um contexto do horror em Red Hook, é do ponto de vista do policial, do De um Maloney, detetive né? policial. Eu achei isso muito interessante na releitura, de forma para colocar um pouco um pouco a visão do outro lado, né? O Victor LaValle colocou um protagonista negro na primeira metade do livro. É Então, um novo personagem, se você levar em consideração. é um personagem que não existe no conto Isso. original. Inclusive, algo que eu queria comentar sobre a releitura dele. Eu acho que eu nunca li algo assim, ler, né? Talvez eu tenha assistido alguma coisa. Eu nunca li algo que foi uma releitura de alguma outra obra, algum outro conto, alguma coisa. E eu até imaginei, tá, como que você faria isso? Porque se você analisar os dois contos, apesar de você perceber similaridades entre os dois, é claro, tem muitos personagens na Balada do Black Tom que foram inseridos
literalmente pra é como se fosse uma outra Trama, história. né? É de fato uma outra história. Então, é uma Tem inserção coisas do Red Hook que inédita não muito boa, assim. acontecem, né? E isso, Tem tem muitas coisas. coisas que não acontecem. Por exemplo, como o Totti comentou, o próprio Black Tom, que na verdade o nome do personagem é Thomas? Eu não lembro se Thomas é o primeiro nome ou se é o nome do meio. Charles Charles Tom Thomas Tester. Tester, Tester. isso. É o nome do primeiro protagonista. Ele nem existe no conto original. Né? Até porque ele é um personagem preto. E o Red Hook original é contado somente do ponto de vista do Malone, que é um detetive policial. E também Aqui, uma coisa que eu achei também que a impressão que eu fiquei que no original ele foca muito mais nos imigrantes do que Sim, sim, nos sim. negros. E aqui Uhum, ele colocou mais o foco. Ele também fala dos imigrantes aqui na balada do Blackton, uhum, mas o foco ficou mais nos negros mesmo. sim. E é é, visível o desdém, né, que o uhum. Lovecraft tem pelos imigrantes, porque ele descreve vários. Inclusive, se eu não me engano, ele descreve, eu não lembro se são chineses ou japoneses, acho que são chineses, né, no contexto do Do Red livro, Hook. como tipo, do Red Hook. Acho que ele descreve eles até tipo como olhos rasgados ou alguma coisa assim. Nossa, assim, é absurdo ler assim. E eu E só mais de penso uma que vez. impacto assim, até um comentário que eu acho que para você de fato sentir o impacto da xenofobia e do racismo, tanto do Lovecraft quanto que que o Victor quis retratar, você teria que ser uma das minorias, né, que está sendo alvo ali, para sentir realmente o impacto. Então, acho que nós não conseguimos nem entender de fato o tamanho que isso foi, tanto na época quanto agora, né? Uma coisa muito interessante dessa edição da Morro Branco, que ela é muito bonita, é que eu li sem saber que era uma releitura de um conto do Lovecraft. Eu sabia que era uma história que se tratava do universo do Lovecraft, mas pela visão de outro autor. E aí, quando você encerra a história em si, tem a carta da editora, né, falando, você acabou de ler uma releitura, e para você ter o contexto completo, eles anexaram em páginas pretas o conto na íntegra, o conto original do Lovecraft, O Horror em Red Hook, que é um conto até longuinho, se for ver, ele tem umas 40 páginas, mais ou menos. Na verdade, tem até menos porque tem aquele pulo de página entre os Tem um pulo, capítulos, né? pois é. Então, Mas ele é um conto ligeiramente longo, né? Ele é em mas ele é bem mais curto seis do que a partes. balada, só para deixar Sim, bem sim, claro. a balada é um romance, você poderia dizer, É. né? Esse é efetivamente um conto. Que eles, né, colocam que a decisão editorial foi de traduzir esse conto na íntegra, com os termos pejorativos, tais quais eles foram feitos pelo autor. Eu gosto muito da carta que eles deixam nesse sentido, que é tipo, colocando que essa ideia de deixar o conto original com o livro junto é para você ter a mesma visão, por assim dizer, ou a mesma experiência que o Victor Lavalle teve, né? O que Uhum. instigou ele a escrever esse livro foi esses sentimentos controversos com o Lovecraft, né? Alguém que um autor que ele tanto admirava, que na vida adulta despedaçou o coração dele nesse sentido. Eu acho que de muitos É, outros também, leitores, né? de Porque muitos eu fui outros, descobrir exatamente. que o Lovecraft era super racista há poucos anos atrás. Acho que até nós discutimos no episódio, né? Sim. Não sei se foi só sobre ele, mas foi sobre isso. Foi sobre É, a ideia de separar o artista da obra, né? Entrou isso. também a J.K. Rowling no meio, entre outros. E eles fazem um breve comentário sobre essa questão, né, de você crescer e descobrir que aqueles ídolos da sua infância não são tão perfeitos como você imaginava, né? E muitas vezes, nos casos de autores racistas, eles até desprezavam o que você era, né? Daí como que você Uhum. convive com isso? Monteiro Lobato é o exemplo nacional mais famoso disso, né? Teve presente na infância de inúmeras crianças e nos textos dele era extremamente racista. Então, Eu é achei interessante complicado. isso. Porque eu também não sabia que era uma releitura. Só descobri depois, no fim. Mas foi a primeira vez que eu li um conto agora do Lovecraft depois de saber que ele era racista. Porque os outros todos eu li há muitos anos Eu atrás. também, eu acho, na verdade. E esse é o conto que é sempre mencionado. Sempre que se fala sobre Lovecraft racista, é esse conto Esse que é o eu vejo conto. mencionado.
E tanto que eu tava na dúvida, tipo, será que os outros que eu li são muito sutis ou não tem referências, ou só eu que não percebia? Mas eu acho que é mais pro lado de eu não perceber mesmo. Porque mesmo lendo esse conto, tipo, se não tivessem me dito, olha, esse é o conto racista, eu acho que eu não ia saber apontar, porque pra mim, onde tava ali, parecia que era coisa do personagem. E eu acho que, tipo, se eu não soubesse que o Uhum. Lovecraft era racista, eu acharia que é a construção do personagem, porque é contado do ponto de vista do policial. E pra mim faz muito sentido que esse policial seja um filho da puta racista, porque é ele passeando nas ruas do bairro e falando: "Ah, esse bairro aqui costumava ser muito limpo, né? Muito bonito. É um lixo hoje, Agora né? tem esses imigrantes", e ele fica falando sobre os grupos de imigrantes que ficam tipo suspeitos na esquina, né? Que era Uhum. provavelmente, sei lá, deve ser uns adolescentes ali, imigrantes, que estão ali conversando na esquina. Mas pra ele, como um policial, tipo, isso aí não pode ser coisa boa. Certeza que eles estão planejando alguma coisa. Então, quase. Então, na maioria das vezes que apareceu, que é nessa parte que ele descreve o lugar, pra mim pareceu muito ligado ao personagem. Um capítulo, exceto um capítulo em que se passa num barco. Tem a parte do Ah, barco. sim, sim. E aquele não é exatamente. Eu fiquei um pouco confuso, porque lá tem uma parte que é bem racista ou xenófoba, e não é. O personagem não tá lá. Mas É o depois. narrador. Só que depois ele, no capítulo seguinte, diz que alguém contou pra ele aquilo lá. Daí eu fiquei pensando se era, ok, então isso é do ponto de vista do personagem, só que ele ficou sabendo depois, mas cronologicamente colocaram antes. Porque ali fica mesmo. Parece ali que é mesmo o narrador te falando aqueles comentários, sabe? Então é um pouco estranho. É que o que entrega o Lovecraft são as cartas dele, né? As Sim, sim, cartas sim. e Isso algumas não outras é. escritas. Sim, sim. Isso não. Eu entendo. Você tá falando. É que, tipo, realmente. E tem uma outra obra aqui que é citada pela. Eu não sei se é pela Morro Branco ou é um outro comentário, que é a Sombra de Innsmouth. É uma Eu já das. li esse livro. Esse eu Então, não Ele é conhecia. muito bom. eu só li dois livros do Lovecraft, A Sombra de Innsmouth e Nas Montanhas da Loucura. E eu não gostei na época que eu li, porque era um linguajar que eu achava muito complexo. Apesar da ideia. A Sombra de Innsmouth era o que eu mais tinha gostado, porque era o mais acessível dos que eu tinha lido. Mas aí depois que descobri toda essa parada sobre o Lovecraft, falei, não, não. Eu não preciso ler isso. Tanto que só a Balada do Black Tom pra me convencer a ler um conto dele mesmo. E aí, A Sombra de Innsmouth é muito interessante, porque ele não é explicitamente racista, mas é a justificativa que ele dá sobre raça superior, sobre ter uma raça escolhida e uma raça que merece ser dizimada. A forma como ele apresenta dá a conotação racista à história, né? As criaturas, os seres sobrenaturais, o horror cósmico, ele tá ali meio que para expurgar tudo que há de mal no mundo, né? E quando ele retrata o que há de mal do mundo, é que você consegue, de fato, ver, por assim dizer, mas é realmente uma análise um pouco mais exigente, né? Principalmente para quem cresceu lendo, para quem continua lendo, né? Lovecraft. Porque tem muita coisa ali que você não pode negar, faz parte da cultura pop hoje, faz parte do horror. E é muito difícil de você aceitar, vou dizer assim, que é muito problemático aquilo, porque já está na cultura, né? Tá dentro do gênero horror, né? Yep. Muito que bom. Vamos, talvez, à obra agora, efetivamente, do plot. Alguma coisa ainda acrescentar nessa intro? Sim, eu só quero ler um trecho bem breve da carta Uhum. da editora. A responsabilidade do leitor contemporâneo é interpretar textos sobre um olhar crítico. E esse é o ponto, eu acho que de maior importância em toda essa comparação ou justificativa da obra comparado ao texto original, que de fato, quando não se tem ideia de que ou não se percebe, né, no meu caso, pelo menos em vários textos do Lovecraft, que ele expõe essas ideias, eu acho que o que mais importa é o que você faz depois que você descobre isso, né, ou como você encara isso. Então, eu concordo que, de fato, a responsabilidade do leitor é interpretar sob um olhar crítico e não passar pano, né? Jamais para coisas desse tipo. Malone quase arfou.
o tom do Sr. Howard, suas palavras ou o vislumbre da mulher que abrira a porta era suficiente? Como Malone estava bem mais longe da casa que o Sr. Howard, ele viu sua silhueta lá dentro. À porta, uma mulher curvada, magra, apareceu, o nariz saliente, os cabelos bem puxados para trás. Mas atrás daquela mulher, Malone jurava que tinha visto. O quê? Mais dela. Um grande volume tinha vindo atrás da senhora, a uma distância do vestíbulo sombrio. Quase qualquer um, alguém não tão sensível, não tão sintonizado, teria ignorado aquilo como uma ilusão das sombras, um pouco de luz oblíqua. Mentes insensíveis sempre refutam o conhecimento verdadeiro. Mas Malone não podia ignorar a noção de altura, de tamanho, por trás da figura daquela mulher à porta. Não uma segunda presença, mas o restante dela. Malone passou a mão de novo pelos cabelos apenas para disfarçar o tremor da mão direita. A gente pode Eu- começar a discussão do livro por aí, que essa é uma Isso. personagem que ela tá no começo e no final da história, né? Isso. Sim, sim, ela que E começa o serviço, né? Mas eu E- gosto muito dessa passagem porque pra mim isso aqui é a essência do que eu gosto nas histórias do Lovecraft Uhum. e que é essa sensação do desconhecido, né? Então essa, tipo, tu vê ali o nervosismo do personagem com alguma coisa que ele não consegue bem descrever o que que é, uma situação de estranheza que deixa ele incomodado, mas que não é necessariamente 100% visível ou descritível, né? Esse É, medo do desconhecido, né? Esse Hum. quase que pavor, aquilo que a mente humana não é capaz de compreender, né? eu Quase. concordo com a. Concordo não, né? Porque foi tua escolha, mas eu gostei muito também da sua escolha de frase, porque por N razões. Uma das razões é porque eu gostei muito como o autor descreveu a mulher, que pra mim ele tá simplesmente descrevendo uma forma monstruosa que está mostrando a forma mais palatável para tipo para um humano, né, que seria uma velhinha dócil, porque pra mim deixa visível esse texto que a mulher é um monstro lá dentro, né? Sabe, sei lá o que ela é. Tanto que algumas passagens adiante até tem insinuações de tipo algo serpentesco, como uma cauda, uma garra, alguma Uhum. coisa assim. Sim. Meio Uma criatura, reptiliano. é que eles fazem ligação com o nome dela, uma criatura egípcia, né? Sim, Ah, é verdade o quase como se nome. tivesse, por exemplo, como se ela fosse um monstro e ela altera a aparência dela para os Uhum. humanos. Mas como o Malone tem ele estuda muito, né? Sensibilidade também, Ele né? tem uma É, sensibilidade, ele diz que ele tem uma isso. sensibilidade porque ele já estuda há muito tempo essas coisas ocultas, né? Então Uhum. parece que às vezes ele tem uns vislumbres da real aparência dela ou meio que a impressão, né? Como se fosse alguma coisa de vez em quando aparece ou ele sente a presença de alguma coisa ali, que é o eu verdadeiro dela, né? O A aparência Sim. oculto, verdadeira. né? Ele é uma das pessoas sensíveis do texto nesse aspecto, né, no aspecto mais sobrenatural. Outras pessoas são o próprio Tom e o Robert, né, que acho que, dado Suíra. contextos diferentes ou momentos diferentes da história, o Malone até teria sido um dos convidados para casa dele, né, se não tivesse antagonizando Mas talvez o seja melhor a velho. gente dar um overview da história. Uhum, Uma uhum. recapitulada, né? História. Vamos fazer pela primeira parte, então. Vamos. Chama. Escapar aqui o nome da parte. Primeira parte é Tommy Tester. O que podemos falar sobre Tommy Tester? Um Tommy músico, né? Tester é um suposto Músico músico. fracassado, né? Não, não, eu discordo. Ele não é músico, ele é um trambiqueiro. Ele é um trambiqueiro. Ótimo uso de palavras, ótimo. Eu gostei muito, as traduções foram muito boas, cara, de fato. Hum. Então. Tá. O Tots vai ter alguns comentários depois Eu, sobre eu isso. fiquei curioso pra saber o que vocês falaram sobre isso, então mais pra frente vamos descobrir. Uhum, Ah, mas o Tom é um homem de 21 anos, 20 anos, uhum. preto e Jovem pobre, rapaz. que mora no. É no Queens que ele mora? Ou é no Brooklyn? Agora eu não lembro. No Brooklyn, pelo que eu entendi. É porque é mencionado Queens também, mas eu não lembro se é onde ele Uhum. mora ou pra onde eles vão toda hora. Não, ele Enfim, vai. eu acho que ele é do Brooklyn. Mora com o pai dele, Otis. E a mãe dele já faleceu há alguns anos. E o pai dele basicamente ficou Ele mora bem no Harlem. disposto no Harlem, mas isso não é tipo, talvez uma vizinhança do Brooklyn ou do Queens ou alguma coisa? É que no começo ele vai fazer uma entrega no Queens, mas ele mora no Harlem. Tá, ok, verdade. Enfim, ele mora só com o pai dele, viúvo,
E o pai dele é bem indisposto, assim, se eu não me engano, no texto descreve que ele ficou bem mais adoentado, mais Bem cansado, quebrado, assim, né? quebrado com a morte da esposa e tudo mais, e basicamente é o filho que sustenta os dois fazendo os trambiques dele por aí. E a primeira coisa que nós vemos ele fazendo desse tipo de trabalho na história é entregar um objeto para Maet, que é uma velha que mora a X bairros de distância dele. E algo que nós vemos ele fazer, e que é bem descrito no começo do texto, é como que ele pode se misturar à multidão sem ser percebido, sem ser notado. Porque ele é um preto andando por bairros primariamente brancos, né? Quando ele vai Cidade fazer essas alta, né? entregas. Isso, então, e ao longo do texto é visível que é muito bem descrito como ele é assim percebido e incomodado por policiais, por até os próprios, como se diz, Adolescentes, pessoas brancas também, no geral, né? qualquer branco, bem dizer assim, até os próprios cobradores do metrô, por exemplo, que ele usa. Então ele tenta passar por despercebido da melhor forma possível. E para fazer isso, ele basicamente se disfarça de músico. Ele coloca um terninho surrado, um chapéuzinho e carrega consigo um estojo de violão vazio. E é dentro desse estojo que ele guarda o objeto que ele vai entregar para a velha no outro bairro. Então essa é a primeira entrega dele. E a velha, É o que é esse objeto em si? esse objeto na verdade é um livreto, um pequeno livro, que o conteúdo o próprio Charles não descreve para nós. Eu vou chamar ele de Tom, cara, né? Acho que é mais fácil associar, até porque é o título da história. O próprio Tom não descreve muito bem o que ele é, porque ele mesmo diz, na verdade é o narrador que diz que um bom trambiqueiro não faz mais do que lhe foi pedido. E ele garantiu, ou fez, meu Deus do céu, e o Tom se assegurou de que ele faria exatamente o que foi proposto, entregar o objeto e só isso. Não bisbilhotou, não viu nada. E disse que tem um trecho do livro que fala que bons trambiqueiros só se interessam pelo dinheiro e nada mais. Fazem só o trabalho que lhes é requisitado, e ficou por isso. E o primeiro, pelo menos que eu me lembro, o primeiro contato com o sobrenatural que nós temos é justamente nessa cena de entrega do objeto. Ele abre o estojo do violão e vê que é um livreto pequenininho, entrega para a mulher, e a primeira descrição que acontece é a mulher não sai de casa, ela fica da porta de casa para receber o objeto. A primeira descrição mais sobrenatural, assim, ou pelo menos que subentende-se, é que quando ele está entregando o livro, quando a mulher está pegando o livro passa pela luz do sol e sai como se fosse fumaça, como se ele tivesse quase pegado fogo ali. Então já dá um ar um pouco vampiresco, né, dessa ideia de luz do sol, destrói coisas das trevas e tudo mais. E a própria interação dele com a velha é bem suspeita, porque ela mesma atiça ele para saber, né, se ele não tem curiosidade de saber o que estava no livro, pergunta com meio que decepcionada se ele não leu e tudo mais, e entrega o dinheiro e ele vai embora. Mas depois ele explica que ele fez um negócio ali por cima, né? Sim, isso eu tinha deixado para falar depois. Ele não era bobo, ele não sabia exatamente o que era aquele objeto, mas ele sabia que era algo de certa forma perigoso. E então o que ele fez foi arrancar a última página do livro. Então ele entregou o objeto incompleto para a velha, e ele achou que com isso não teria perigo, o perigo que ele poderia representar por completo para a velha. Ele explica E que como era um livro de feitiços, tipo, sem a última página ele não tem serventia, né? Alguma coisa assim, porque na tipo, verdade aquele livro é um compêndio de um alfabeto, né? Que eles chamam no livro de um alfabeto Supremo, acho que é. supremo, isso, o alfabeto supremo. Então ele tirou uma letra, que é a última letra, que incompleto ele basicamente não tem todo o seu efeito, não tem todo o seu poder. Porque na conversa com a mulher mesma, ela implica que é algo muito poderoso, algo muito, muito forte que pode vir por aí, né? Então ele já tinha se garantido sobre isso, entregando o objeto incompleto. E eu acho bem interessante que ele trabalha com tanto o narrador quanto o personagem, como é que se diz? Eles não desrespeitam as regras, mas eles distorcem as regras, numa forma que é descrita. Então ele entregou o objeto, mas não falava que ele tinha que entregar ele por inteiro, não falava Inteiro, né? as circunstâncias
dessa entrega. Então, para ele completou o serviço como devia. Apesar de saber Mas não que pra velha. talvez... Claro, com certeza, mas não pra velha. Tanto que isso nem vai voltar pra pegar ele mais pra frente, né? Não, imagina. Imagina. Então, Uhum. essa é o primeiro trabalho que o livro descreve para nós. E daí a velha pergunta, tá, mas onde que você conseguiu esse objeto? Ele descreve um bar, que basicamente de noite, pelo menos, deve funcionar como bar, e de dia funciona como um restaurante, que é por onde passa o melhor amigo dele, que é o Buckeye. E ele falou que ele pegou esse objeto de lá, das pessoas de lá, e descreve como um lugar muito, muito sórdido, muito mal frequentado por criminosos e tudo mais. Apesar dele nunca ter pisado os pés lá, bem dizer, como nós descobrimos logo depois na história. O preconceito dele, E né? é a própria fama que eu acho que o lugar adquiriu, né, contado por Uhum. ele, através de outros amigos, quem sabe, que ele descreve como um lugar da pesada, basicamente. Uhum. E a mulher se interessa, né, por esse lugar, tanto que pede pra ele, quanto que você cobraria pra me levar por lá? Ele fala, não, esse tipo de serviço eu não faço, não me sentiria bem colocando a senhora em risco assim. Mal sabia ele, né? Não sabia ele. Uma coisa que eu Muito. achei interessante logo nesse primeiro trecho é quando descreve ele indo pro Queens e como a cada estação vai diminuindo o número de negros. Isso, ele vai Tipo, saindo do... os policiais ou os cobradores, agora não lembro, ficam cada vez, de vez em quando perguntam pra ele, tipo, você tem certeza que você tá indo pro lugar certo? O motorista, né? Ele O pede, não motorista. vai descer aqui, não vai descer aqui. Ah. Esse eu acho que é uma das melhores formas de mostrar, tipo. E ele diz, né? Não desço aqui, daí como é que eu ia dizer que eu ia descer na última parada, né? Sem, Sim. sem Uhum. levantar suspeita. Então ele só fica ali E na ele dele, né? menciona, eu não lembro se é nessa parte ou depois, quando ele tá indo na casa do Robert Suidan, que ele também menciona isso dele, que ele tinha que saber onde é que ele estava indo, pra se essas pessoas perguntassem, tipo, não, tô indo trabalhar, tô indo fazer tal coisa em tal lugar. Porque ele não podia estar simplesmente É, indo pra lá, indo a assim, esmo, Não, ele tem Ele que não estar tinha indo esse por direito. um objetivo concreto, claro, não tem esse direito. Mas então, acho Pesado. que na sequência ele já. Ele tá num cemitério, né? Tocando. E deixa Cemitério? bem claro que ele. Eu não lembro se é num cemitério que ele tá tocando quando ele encontra o Robert pela primeira vez. Cara, eu não lembro a cena exatamente, não, mas me dá a impressão que era meio que numa multidão, assim, que tinha muita gente. Eu acho que era no metrô, cara. Não lembro agora. Eu acho que era no metrô. antes De dele ir qualquer na forma. casa do Robert. Isso, Quando o é de Robert quando ele é encontra ele pela convidado primeira aí lá. vez. Uhum. Então tem uma cena É, que nos falha a memória, mas se eu não me engano, é num metrô. É num lugar que ele bastante tá tocando. apinhado, assim. Que ele tá tocando, inclusive é algo que é running gag na história toda. Ele não sabe tocar música, ele canta muito mal, canta desafinado, ele sabe umas 3 Uhum. músicas apenas. Porque isso, de fato, faz parte do disfarce esfarrapado dele de Uhum. músico de Araque, né? Que ele é O músico é basicamente o pai dele, né? No fim das É, contas. ele é um, um trambiqueiro e qual a outra palavra? Contrabandista, bem dizer, de objetos duvidosos, né? E para se disfarçar no meio da multidão sem levantar muitas questões, apesar de já levantar várias por ele ser preto, simplesmente, ele se disfarça de músico que toca um jazz para dizer o mínimo meia boca. E ele tá cantarolando no metrô para desviar a atenção enquanto ele viaja. E daí tem um senhor de idade, que aparenta, se não me engano, ser rico, que fica alguns minutos olhando para ele, assistindo, e aparentemente gostou da música dele e convida ele para tocar numa festa que esse senhor vai dar na casa dele em 3 dias. E ele diz: eu te dou $500 para tocar na minha casa e vai aqui já vai 100 adiantado. E depois que o senhor faz isso, o, ele vai embora e o Tom tá contando dinheiro e ele é abordado violentamente por 2 policiais que tipo, pegam no pescoço dele, fazem uma chave de braço nele, que perguntar o que você estava conversando com esse cara e tudo mais, e já confiscam o dinheiro que ele tinha recebido do velho. Uhum. E eles dizem que eles são detetives e que é pro menino se cuidar e não ir mais atrás desse cara. Não, Eles estão investigando a mando da é, família, né? isso. O Eles estão Robert. investigando esse velho que deu o dinheiro pro Tom, a mano da família, porque dizem que ele pode ter ficado louco, não tá bem das Uhum. faculdades mentais e tudo mais.
É muito boa a Ah, justificativa que eles dão pra pegar o dinheiro dele, né? que Eles chegam e falam, dizem que é uma prova, né? como ele tá em investigação, esse dinheiro agora é prova e nós estamos confiscando ele de você. E daí ele até Ah, fala, eu devia imaginar que isso ia acontecer por ganhar uma quantidade tão alta de dinheiro de uma maneira tão fácil, né? aqui se faz, aqui se paga, né? Hum. Mas é aí que a gente é E apresentado ao Malone, né? isso, aí nós somos apresentados ao Malone e ao Howard. O Malone é o detetive da polícia e o Howard é o detetive particular que foi contratado pela família. Pela família E do... claramente um deles é mais racista do que o outro. o Howard é muito mais racista. É Ah, extremamente. eu achei até só um pouco estranho, não estranho, mas e nem destoante, porque isso soa como se não tivesse se encaixado bem, mas algo que me chamou a atenção foi no fim desse primeiro encontro dos dois detetives com o Tom, que ele deixou claro que o Malone é assim, um pouco mais sensível, não só em relação ao sobrenatural, né, mas em relação às próprias sutilezas dessas lidas raciais, porque no final, quando o Howard vai embora primeiro, se não me engano, o Tom pergunta pro Malone, mas você não pode me proteger e tudo mais? E daí é que vem a primeira frase que eu gosto muito, que é... Deixa eu até rever aqui, porque eu não me lembro, eu Mas quero o falar contexto também. dele falar em proteger é porque o Malone fala pra ele que a mulher A não ficou mulher tá satisfeita procurando com ele. ele ter Uhum. roubado a Ah, página. foi sobre É, isso, tipo, é o Malone verdade. já alerta, viu, você tentou passar a perna nessa mulher, mas ela não se engana, não. É verdade, é verdade. Então é E aí, verdade. Eu não lembro como que se dá esse primeiro encontro do... Porque aqui nós já vemos que a mulher já acionou a polícia, né? Já foi uhum. atrás de punir o Ele tá Tom pensando. Uhum. pela desavença dele, pelo Uhum. desafeto dele por ter feito aquilo com o livro. E o próprio Tom perguntou pro Malone, você não pode me proteger disso? E ao que o Malone responde, armas e distintivos não assustam todo mundo. É, ele vai dizer justo pro Tom, uma coisa dessa é incrível. Né? Mas acho que daí em diante a gente já tem uma boa base para ir para os pontos mais centrais da história, né? Sim, sim, sim. Que eu acho que Como que tudo seriam. vai culminando, né? Porque Crescendo. todas essas questões culminam na casa do Robert, né? Uhum. Essa Uhum. dita festa, a pré-festa já e a dita É. festa. Na E no verdade, segundo. Pode falar, É, pode falar. e o segundo ato da história que é só no ponto de vista do Malone em si, né? Só um trechinho também falando sobre aquilo do trem, quando ele vai Uhum. pra casa do Robert Suidan. Se ele havia se destacado entre os passageiros do trem no início da manhã, naquele momento era como se estivesse carregando uma estrela em uma das mãos em vez de um violão. Homens brancos perguntaram aonde exatamente ele estava indo 4 vezes, e não eram ofertas de ajuda para chegar até o local. Se não tivesse a localização precisa, a mansão de Robert Suidan, na Martens Street, acreditava que teria sido jogado para fora do trem, ou embaixo dele. É, brabo. Que é quando. Isso é na pré-festa ainda, né? É, tipo, Quando ele Isso. vai lá conhecer, tem É. Flatbush. Na é muito verdade, o engraçado. próprio... Perdão. Eu ia falar Não, só que eu ia falar que o Robert... Não vou dizer nem mentiu, né? Mas ele quis uma Uhum. prévia Era uma isso que eu prévia queria falar do... mesmo. Uhum. Ele queria uma prévia de como seria... O real motivo desse convite do Tom para a casa do Suidan não foi simplesmente para tocar música. Foi porque ele viu no Tom uma certa sensibilidade ao que eles chamam de a grande ilusão do mundo, né? Para ver aquilo que é verdadeiro, aquilo que muitos ignoram e não conseguem observar. E ele sentiu no Tom essa sensibilidade de perceber isso. Então ele basicamente usou o Tom como cobaia num grande discurso que ele daria na tal festa, que aconteceria na verdade em 4 dias e não em 3, seria no dia seguinte, para uma grande quantidade de pessoas que ele convidou para a casa dele, que também tinham essa sensibilidade de perceber algo que as pessoas comuns não conseguiam, né? Que é, ao grosso modo de dizer, o sobrenatural do mundo ali, bem dizer. Uhum. É muito engraçado quando ele chega na casa do Robert, que ele acha que já é pra festa, né? Uhum. O Robert revela, o Robert fala: Você não acha que eu ia te pagar tudo isso pra uma noite? Uhum. Em pensamento, ele comenta: Foi o que combinamos, mas eu Uhum. deveria imaginar que não seria. E tem uma Foi frase que muito ele foi legal que ingênuo.
eu não sei se eu vou encontrar aqui agora, mas ele basicamente diz que os ricos têm o poder de reformar a realidade, alguma coisa assim ele fala. É, sim, que ele E se eu não me engano tinha. é bem nesse momento. É bem nesse momento, se eu Exato. não me engano. Mas aí estamos na biblioteca de Robert Sweden e as coisas Ah, começam a ficar um achei. pouco Perdão. loucas. Pode ler. Uhum. A festa, eu vou ler um trechinho, algumas linhas, tá? A festa é amanhã à noite, comentou o Suidano. Mas quis encontrar você hoje primeiro. Não achou que eu pagaria aquele tanto de dinheiro para você tocar apenas uma noite, achou? Não, senhor, disse Tommy. Como o senhor quiser. Ele abriu o estojo do violão e tirou um instrumento. Na verdade, ele esperava receber para tocar por uma noite, porque foi exatamente o que o homem havia prometido 3 dias antes. Mas a realidade de um homem rico é recriada ao seu bel prazer. E aí estamos com Tommy e E Robert é na uma verdade biblioteca. atemporal, né, aparentemente. Isso sim. Com todas. E isso que é o legal de alguns trechos desse livro, que apesar dele se passar numa década muito. É 1920, se não me engano? 1920, 25, por aí. Você consegue puxar vários recortes para os dias de hoje, né? Mas na biblioteca de Suidon que as coisas começam a fazer menos sentido, né? É. Que eles têm Se, uma na, viagem. se a primeira cena com a velha lá do bairro que ela queria o livro teve um semblante sobrenatural, aqui de fato as coisas acontecem. É como E se a descaralho tudo. biblioteca fosse transportada para outro lugar, né? Que eles Isso, chamam o exterior, né? o Eles exterior. estão no exterior. Eles estão, tipo, em Parece outro fundo do plano de realidade. oceano, algo assim. Uhum. E aí, pela primeira vez, a gente é apresentado ao. Como que é que ele chama? Rei Adormecido? O Rei Uhum. Adormecido, isso. Que aí, basicamente, o Robert revela que o que ele quer é acordar o Rei Adormecido morreu, mas está sonhando. Alguma coisa assim que eles falam, né? Uhum. E ele quer acordar esse rei adormecido porque supostamente esse ser, que muito sabiamente não é revelado quem é até o final do livro, É, ah, mas que todo mundo mui- sabe quem que é. Todo mundo que é na verdade familiar com o Lovecraft eu sabe quem que fiquei meio é. que com a pulga atrás da orelha pensando, será? Não, Será? Mas, mas para ser justo, como tem tantas entidades cósmicas, podia ser qualquer uma, mas claro que é a mais famosa de todas, só que a né? descrição é muito bem feita, né? Um ser Sim, gigantesco no fundo do sim. oceano. É muito foda essa parte. E ele basicamente conta, tipo, que o plano dele é acordar esse rei adormecido para limpar o mundo. Na verdade, é muito interessante que ele muda o discurso dele na pré-noite e na noite da festa, né? Ali ele fala que o rei adormecido ia acabar com as injúrias do mundo, ia limpar essa maldade, coisas do tipo. E na noite da festa em Promessa de si, político, né? na noite da festa em si, ele já muda dizendo que ele será, o Robert Sweden será o intermediário desse rei Uhum. adormecido, né? Por meio dele, o mal da humanidade será limpado e coisas do tipo, né? E é uma constante na história, né? O Robert É. mudar de opinião e visão sobre o que ele vai fazer. Ah, e algo muito importante que esquecemos de acrescentar é que o Tom contou pro pai dele de toda essa história da ida na casa do velho rico, do dinheiro prometido e tal. E ele foi almoçar com o pai dele naquela tarde, naquele tal restaurante de onde ele tinha conseguido o livro. E lá ele viu que não é nada demais, não é barra pesada nem nada. E lá Restaurante normal, né? é um restaurante normal, é exatamente isso. E lá o pai dele levanta toda a preocupação de, mas você está se envolvendo com o homem branco, e toda aquela preocupação, né, por causa do racismo no mundo, entre outras coisas, entre outras razões. E ele dá pro filho dele, tira do pescoço pendurado, uma pequena navalha, que ele falou que ele usava para se proteger quando ele precisava na juventude dele. E ele falou para ele, você faz o que você precisar, chegue em casa para mim, volte para mim, ele diz. É porque o E filho ele tá dá indo pra um bairro isso. de brancos, né? Pra casa de um homem rico. E a preocupação do pai logo se mostra válida também no sentido que talvez tenha sido algo do autor, talvez para despistar para o significado que ia acontecer depois, mas que ele é perseguido quando ele sai a primeira vez do transporte e vai até a casa do Robert, que uns moleques, né, vêm atrás dele
xingando ele, ameaçando ele, tipo, dando chutinho no calcanhar dele. Sim. Uhum. Chutando o estojo do O estojo violão, do né? violão, Ele é. fala que o estojo não parava de ser chutado. É. Ah, mas o pai não é a única coisa que o pai dele deixa como proteção, né? Que aí, Verdade. efetivamente, na Ele noite da ensina, festa, ele ele ensina ensina a canção. uma música dele e da esposa, Uma que é música de proteção, que ele chama. é uma conjuração de produção, alguma coisa assim, se não me engano, eles chamam. E que o Tom também canta pro Robert na casa dele, Na festa, né? como um ensaio, assim, vamos dizer. No ensaio, o Tom meio que desobedece o Robert, quando eles estão nessa viagem cósmica, por assim dizer, Vamos que explicar um pouco melhor, porque acho que fomos bem superficiais na viagem cósmica. Quando o Robert começa a falar dessa. Quer falar, Tots? Não, pode falar. Quando o Robert começa a falar pro Tom dessa história de ilusão e de véu e de verdadeira realidade, ele usa basicamente uma grande janela na biblioteca dele, que é a sala em que eles estão, como se fosse um portal, bem dizer assim. Porque o Tom vê a imagem lá fora da floresta e tudo mais se mudar, se alterar, para algo que parece verde, muito profundo e escuro, e ele depois percebe que é o oceano. Primeiro ele achou que era um truque de ilusão, mas logo depois, quando o Robert continuou falando e explicando, ele percebeu que de fato eles tinham ido para o que o Robert chamou de o exterior, que é basicamente outra dimensão, outro mundo, ou a localização deles em outro mundo comparado com outro plano, por assim dizer. E aquilo ali assustou muito o Tom, e conforme o Robert ia explicando, o Tom quis sair correndo da biblioteca e e acabou abrindo a porta da biblioteca para sair. Só que lá fora não tinha o corredor por onde ele entrou. O que lá fora tinha era o detetive Malone, assustado, com uma arma na mão. E ele logo fecharam a porta. E a primeira coisa que o Robert faz é dar um tapa na cara do Tom. Moleque, o que você tá fazendo? Não é hora ainda, moleque. Na verdade, aí já é o primeiro red flag de quem o Robert realmente é, né? Ele não. Ele, tipo. Ele chama o. Eu não lembro se ele chama explicitamente de macaco o Tom nesse momento, ou Eles é usam em outro. macaco em um momento, Em mas um eu não momento, lembro se é aí. eu Eu não acho sei que é se é mais. Não, eu nesse. acho que é mais adiante. Eu acho que é mais Mas adiante. ele xinga o Tom, tipo, por ter aberto a porta, Deixa né? eu Já é o até, primeiro deixa eu red até ver do flag. que ele chama, Tom. E aí, basicamente, né, ele pede o que o Tom viu. O Tom diz, pessoal, o detetive Warren, tudo bem, menos mal ter sido só isso. Uhum. E explica que quando eles estão nesse exterior, meio que espaço, tempo não funcionam como a gente compreende, né? Que aquelas portas podem levar para qualquer lugar, basicamente. Eles não têm exatamente controle disso. Não deixa muito claro o quão sob controle do Robert aquilo ali está, mas subentende-se que essa tal viagem ao exterior, né, outra dimensão, pode ser algo muito caótico e muito fora de controle. Tanto que o próprio Robert ficou com medo que eles tinham encontrado a tal entidade Adormecido, né? adormecida ali, né? E como um bom personagem de história de terror, o que o Tom fez? Ele foi lá e voltou na casa do Robert no dia seguinte, né? Mas por que ele voltou, né? Temos que deixar isso claro. Porque quando ele estava retornando, o Robert, naquela noite o Robert pagou mais $200, né? Então tinha faltado receber $200. Mas o Tom já tinha achado, não, essa doideira é demais para Chega, né? mim. Esses $200 dá para 6 meses de aluguel com meu pai, não sei o quê. E ele foi para casa feliz e deu pra bola. Só que, né? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Quer dizer, tudo bem entre bem, aspas, muito né? bom. Só que, claro Ganhou que duzentão, tá bem. ganhando duzentão a coisa Só que piora. aí ele não volta pra casa de imediato, na verdade, né? Aí a primeira burrada do guri. Na verdade, deixar bem claro, eles tiveram que esperar ali dentro da sala do portal até o Ao amanhecer, até amanhecer, as né? 7 da manhã. Não deixa explícito muito por que isso, fica algo mais sobre o mistério do sobrenatural mesmo, talvez porque demore para o portal se fechar ou para eles voltarem à realidade deles, ou seja o que for. Mas ele só sai de lá pelas 7 da manhã e daí vai em direção à casa dele, né? Pega os metrôs e tudo mais e tal. Só que chegando em casa, chegando no prédio dele, ele vê uma muvuca, uma agitação, um mar de pessoas e viaturas da polícia e tudo mais, interditando
o que ele depois percebe ser o prédio dele. E quando ele vai entrar no prédio, consegue chegar perto, ele vê os 2 detetives lá, e um deles, se não me engano, o Malone, não sei se é o Howard. Malone ou é o Howard, fala pra ele, vou ser direto, seu pai está morto. Pá. Só um detalhe, que Ele- o que fez ele voltar pra casa não era necessariamente o pai ter morrido, porque antes dele saber que o pai morreu, ele vai comer no lugar e ele puxa o maço de dentro do violão de notas e ele vê o jeito que a É mulher verdade. olha pra ele quando ele tem todo aquele dinheiro e ele paga e dá uma gorjeta e ele se sente de uma forma que ele nunca se sentiu antes. E daí, É nesse verdade. momento, diz que quando saiu da loja, já havia mudado de ideia quanto voltar à casa de Suidan. O velho tinha razão, Tommy Tester gostava de uma boa recompensa. Então ele já tinha sido seduzido pelo dinheiro. É Pelo verdade, dinheiro, é pelo verdade. poder, né? É. Eu acho essa cena que Justo. o policial fala pra ele, né? O seu pai está morto e a descrição é muito crua. Porque daí ele fica catatônico, né? Ele não consegue Sim, eu reagir. acho, eu acho muito foda dessa cena toda, que você fala, não, já tá uma merda, mas ela consegue piorar. Consegue piorar Ela essa piora cena. muito. Ela piora muito, cara. É muito foda. Só que é muito foda, porque, tipo, por ele não conseguir falar nada, ele ficar ali paralisado, o Howard já mete, tipo, você vê como são essa gente, eles não sentem Uhum. nada. Se alguém me dissesse que um parente meu morreu, eu simplesmente socaria a cara dessa pessoa. E daí Sim. tem o Ele contraponto fala dele pro próprio descrever. Tom, se você me É, dissesse que o meu pai está morto, eu lhe daria um soco na cara. e daí o Tom, tipo, pensa, ou é o narrador que intervém dizendo que a vontade dele era de fazer isso, mas aí não ia ser só o pai dele que ia estar morto ali, né? Sim, É muita hipocrisia por parte do policial. E o policial continua sendo, tipo, mega escroto com ele. sim. Quando. Bom, já falando, já dando a abertura do que o João tinha falado, né? Porque que a situação piora. Basicamente, o Howard tava investigando. Eu não lembro ao certo por que ele tava ali na rua. Ele entrou no apartamento do Tom e o pai dele tava na cama com o que ele achou que o pai dele estava com uma arma, né? O Otis estava segurando uma arma, então Sim. imediatamente Uma a carabina, eles falam. carabina, exato. Imediatamente a reação lógica dele foi descarregar o pente inteiro da arma Duas dele. vezes. Duas, Duas não, vezes. só que é muito bom porque ele não fala de imediato isso. Ele fala que ele descarregou inteiro e logo depois ele carregou de novo a arma e descarregou inteiro de novo, né? É. Era uma arma muito perigosa, era um risco muito grande a segurança dele. E Eu, para Cara, depois eu acho que eles tinham vindo ali pra investigar por causa da coisa Robert, roubada. Da, da da máquina. da falta da página. página que faltou. É É verdade, é verdade, eles verdade. falam que tinham denúncias de itens roubados, né? E É. estavam investigando. E aí é muito foda que daí, logo em seguida, o Malone fala, ele tava com um violão. Pô, Era um não tinha violão. nenhuma Porque, arma, era um porque tava violão, né? escuro e penumbra e não sei o quê. Só que cara, eu achei muito foda essa passagem, porque tipo, isso acontece até hoje, saca? É. Você pesquisa, vai ter Isso, esse eu pensei policial nisso, cara. É confundiu a mesma chave de fenda violência, com cara. É a arma. mesma violência. É muito surreal, cara. E isso É é muito extremamente surreal. distoante E com o manipulação de ato. evidência, né? É Sim. manipulação, sim. E o Tom até pede, né? Tipo, você. É que o Tom fala. Cara, eu não lembro o que ele fala pra ele. Sobre o quê? E ele pede. É que ele pede se o policial ia adicionar isso no relatório dele. Ah, tá. E o É policial fica verdade. puto com ele, né? Tipo. Porque aí começa, logo depois da notícia chocante, começa a vir as coisas estranhas novamente, né? Ele vê que o Malone tem uma caderneta cheia de anotações místicas, né? É, e ele acha isso ligeiramente estranho, mas ele não faz nada dentro daquela situação. Ele não pode nem entrar no apartamento, né? Por conta do pai dele ainda tá lá, o corpo ainda não foi levado. E ele fica. Esse. Né? Desculpa. É Pode que falar. esse trecho é muito forte que o Black Tom pergunta: Quantas vezes o senhor atirou no meu pai? Perguntou o Tester. Senti minha vida em risco, disse o Sr. Howard. Esvaziei meu revólver. Em seguida, recarreguei e esvaziei de novo. Tipo, É muito. É Nossa muito filha senhora. da puta, cara. Sim. Mas aqui eu achei aquele trecho que a gente tava comentando sobre a aparente indiferença do Tom para a notícia da morte do pai dele, né? Que é o seguinte. Se você me dissesse que meu pai está morto, eu lhe daria um soco, disse o Sr. Howard.
Mas esse povo realmente não tem as mesmas relações que temos um com os outros. Foi cientificamente provado. São como formigas ou abelhas. O Sr. Howard acenou uma mão para o prédio ao lado deles. Por isso conseguem viver desse jeito. É muito foda. Escroto. Tipo, conseguem ver desse jeito como se não fosse todo um sistema que Isso me, tivesse, isso me, né, é, não, tem N problemas nisso, né? Isso me N lembra problemas. diretamente. Cara, lendo esse livro, eu tive muitas remetências a outras obras que tinham uma cena muito parecida, ou me lembravam um sentimento muito parecido em certa cena. Essa cena dele falando das abelhas e tal, me lembra a cena do Django, lá da mesa de jantar com o Do Monsieur crânio, né? Candy. Isso, a cena do Ah, crânio, cara, é muito é parecida, muita. cientificamente comprovado que os Uhum, negros são submissos, né? é, Mas é antropologia, foda. se não me engano, que era isso na época. Realmente, existiam estudos que tentavam comprovar isso, forjavam informações para comprovar isso. Por décadas foi sempre justificado questões de violência ou questões de análogas à escravidão, porque negros Uhum. realmente nascem para servir, né? A única coisa que eu não gosto dessa cena, sendo bem sincero, é que ela é uma cena muito previsível dentro do contexto da história, né? Ela é o gatilho para que o Tom volte para a mansão do Robert. Ele já não tinha mais nada, né, cara? Nesse, Também não nesse tinha mais momento ele nada a já não tem. perder. Exato. Eu acho que tipo, ela me incomoda, mas tipo, não tinha muito para onde ir, porque esse é o clichê do terror, né? Tá tudo bem e de repente, sei lá, morre um familiar do protagonista É o e isso momento justifica, né? coringa do Tom. É, esse é o momento coringa do Tom. Sim. Só que como ela é construída é muito bem feito, né? Dito Sim, é isso, incrível. ela é muito Incrível. bem, ela te deixa muito chocado, a partir daí, pelo menos pra mim, eu tô com o Tom. O que esse cara fizer, eu tô com ele, porque é muito filha da puta que acontece com ele. Sim. Eu encontrei o trecho que a gente estava comentando sobre o Tom acabar falando, então isso também vai pro relatório, que é o seguinte. Entendo que você não estava em casa quando o Sr. Howard chegou, disse Malone. Como resultado, seu pai ficou vulnerável. Olha, a construção da frase é muito filha da puta, né, cara? É aquela história de culpar a vítima, né? Então é minha Aham. culpa? Questionou Tommy. Vai colocar isso no relatório também? O, Exato, se- né? o Sr. Howard abriu a boca de leve, uma expressão indisfarçada de surpresa. Odeio esses atrevidos. É, Nossa, a gente fica com muita raiva lendo esse livro, né, cara? Meu Deus do sim. céu. E assim, só um comentário pra gente voltar depois, essa cena piora depois, no ponto de vista do Malone. Essa Ah, é cena, ela, verdade. ela fica pior. Porque é lá que eles combinam as coisas da evidência, né? Isso, Parece. mas a gente volta depois com o Malone aqui, Ah, que é tem um, tem uma outra frase aqui que eu achei que eu gosto, que é no começo do capítulo 9, o Robert Swedan. Algumas pessoas sabem de coisas sobre o universo que ninguém deveria saber, e podem fazer coisas que ninguém deveria ser capaz de fazer. Robert Swedan disse essas palavras às 10h30 da noite. Inclusive, ainda bem que você falou isso. Me lembrou de mais uma coisa que esse livro me remete. Especialmente o personagem do Robert. Se eu não me engano, é o personagem do Robert que me remeteu isso. Que é o. Eu não sei se já foi discutido abertamente aqui, mas. O quão foi discutido abertamente aqui, mas o Sr. Tots tem o Totsverse dele. Temos vampiros taxistas, né? Já discutimos os vampiros taxistas. E nesse universo do vampiro taxista existe um senhor muito misterioso. Então, já se Eu ligou de quem eu tô esqueci. falando. Sim, ele. Eu esqueci o O nome. Doug. É Doug? Não, o Doug é do bar, né? Doga do Bar. Mas eu É esqueci. o senhor mago das histórias do Tots. A primeira coisa que me veio na cabeça foi o senhor mago das Ah, o histórias do Mago? Eu achei, Tots. achei que você ia falar do músico, porque tem um músico também que aparece no. Não, do mago, do Um mago. tocador, um músico de blues, jazz. Me veio muito a ideia do mago lendo sobre o Robert. Por causa dessa Ah, o ideia Robert do. Sidan, ok. Sim, é verdade, porque ele é um velho também e tal. Isso. É Mas muito. sim. típica Muita figura do vibe. mago. E nesse capítulo aqui no 9 é onde tem a frase do macaco, porque daí é o momento que aí tem a Que eu- festa, né? então, chega efetivamente na festa, né? Festa na biblioteca em que o Robert convidou apenas, ele diz, né? Apenas Apenas. pretos, né? E imigrantes. Basicamente o É, pessoal mal visto pela sociedade só que branca. ele coloca que é criminosos, ele coloca uma coisa assim, né? Que eram
eram pessoas mal vistas pela sociedade, mas que também não eram pessoas muito confiáveis, né? Sim, Dentro... ele diz pra elas quando ele tá falando, logo depois que ele diz isso das pessoas fazem coisas que não deveriam ser capazes de fazer, ele diz pras pessoas ali, seu povo é forçado a viver nos labirintos de uma imundície híbrida, começou o Suidan. Mas e se isso pudesse mudar? Então, basicamente, ele É. tá prometendo pra eles, tipo, ó, vocês vão deixar de viver na imundície. E aí aí que ele se posiciona como o intermediário, né, do rei É. Uhum. adormecido. E Ele lembrando coloca que que esse essa por discurso ele. ele tava ensaiando com o Tom na noite O- anterior, né? Sim, É muito foda que encaixa depois, porque tem uma hora que ele tá falando do discurso na noite anterior e o Tom. Eu não lembro se o Tom começa a cantar ou pergunta pra ele o que ele tá falando, e ele fica puto, tipo, por que que você me interrompeu? Então, Por que que essa parte dele ficar puto acabou com o meu. eu não tinha entendido o porquê, É mas é porque ele porque tava ele ensaiando o interrompeu o discurso, né? ensaio. É, Ele puta tava, merda. ele não era ele não tinha entendido ainda que era pra isso, né? e as pessoas, acho que a gente não falou, mas o que ele tinha falado pro Tom da primeira vez que ele foi ali era que o tipo de pessoas que ele ia ter naquela festa eram negros, imigrantes, estrangeiros, né? E por isso Isso. ele queria. Ele tava testando, né, esse discurso com o Tom. Ah, Sim. tem uma cena muito importante antes da festa, que é importante de citar, que o Tom tá no trem pra ir pra casa do Robert, né? E A segunda vez? ele começa a tocar a música de proteção que o pai dele ensinou. E ele encerra, né, dizendo que foi a única vez, foi a primeira vez que Tom cantou bem. E Disse entre linhas que tinha o toque da mãe e do pai dele junto ali na isso. E música. ele mesmo, ali já começa uma constante na história, que é ele começa a modificar a letra da música, né? Ele Uhum, começa uhum. a implementar algumas coisas na letra da música e durante a festa ele só toca essa música, se eu não me engano. Ele fica, tipo, repetindo ela incansavelmente e muda trecho ali, trecho aqui. E enfim, que daí eles estão no exterior, né? Estão no Dado o exterior momento durante a da festa, festa, né? que está Durante a sendo, o festa. exterior está sendo apresentado para os convidados. E aí o Tom fala, quer saber? Foda-se essa merda, eu vou sair daqui. Eu acho que fica visível, eu não me lembro agora de certeza, mas se não me engano, essa mudança dele, porque o Robert pergunta, você está comigo? E ele fala, estou com o senhor até o fim, Até o né? fim, né? Basicamente E fala aí isso. isso deixa o Robert incomodado, né? Ele fica meio Eu acho, surpreso com a resposta. mas eu não acho que foi incomodado, eu achei que foi uma surpresa positiva. Só que, pra mim, a ideia do Tom e a intenção dele muda quando o Suidan fala que ele vai ser o intermediário, porque daí o discurso mudou. Exatamente. Ele é o E foi, Messias, né? Ele... o Exatamente. Messias. Aí está, pô, vamos acabar com todos os Messias. E aí o Todos, Tom todos pega. os Messias. Exceto eu. Ai, ai. Aí o Tom pega a maletinha dele, abre a porta e tchau. E é E nesse momento que o Robert fica puto. chama ele de macaco, né? E tal, É, porque aí papuinho. Segundo o ele Todd, se levanta e abre a porta da biblioteca e daí o Suidan fala, ainda não, berrou ele, ainda não, seu macaco. E ele vai e Isso, é isso tenta aí. impedir o Tommy de abrir Bom, a porta. aí é o red flag braba. Aí o Suidan realmente mostrou o que ele pensa, né, cara? E aí o Tommy Ah, atravessou, saiu e fechou a porta atrás dele. Foi pro exatamente. exterior. E E aí daí, encerra a vamos primeira para parte. Malone a partir daí. Nossa, isso me dá um ódio desgraçado, né? Quando você chega Cliffhanger, no né? clímax e aí você. E enquanto isso. Enquanto isso, vamos voltar no tempo. Só que aí vem uma das. Né, como a gente estava falando, né? Agora a gente está com o Malone, Uhum, do ponto de vista dele. E a gente volta no dia do crime em que o pai do Tom faleceu. Só que agora a uhum. gente vê como é que eles estão resolvendo, né, as evidências. E eu vou até procurar aqui. É muito cru a Não, descrição do que eles o- fazem. mas isso é depois, porque começa com ele indo na casa da Maete, né? A primeira A parte cena é do dele indo A na Malone? casa primeira, a dela? primeira Ah, cena é é ele na verdade. casa Desculpa. dela porque é falar sobre a página É como a gente que começou a ele discussão roubou. dessa É. parte aqui, né? Uhum. Exato. E daí ele descreve a Maerte como uma criatura que claramente não mostrava toda a sua verdadeira face, né? Tinha Aí sua... deve ser minha parte de descrição sobrenatural favorita do livro. A forma imensa dela sobre as É. sombras. Uhum.
Daí, na verdade, vai pro caso do Robert Suidan. Aí a gente vai um pouco mais pra frente, né? Mostra que o Suidan foi pra corte, a família tentou tirar todos os bens dele. Uhum. Ele venceu o caso porque ele provou que ele estava ciente das coisas dele. Como ele diz, na verdade, estou numa fase da minha vida que estou procurando conhecimentos mais esotéricos. Por isso que ele Ele fala uma coisa que eu compra um gostei livro, né? muito no julgamento. Julgamento? É julgamento? No julgamento dele, que o juiz simpatiza com ele, que ele fala que quando nós chegamos à idade da aposentadoria, nós nos tornamos os melhores alunos. Basicamente, ele fala algo assim. Uhum, uhum. Mas eu não consegui achar aqui, só que tem a cena, eu gosto muito da cena em que eles estão falando como que eles vão resolver o caso. E tipo, ele fala sobre o corpo, sobre as evidências e tal. E ele fala, e tudo foi resolvido enquanto estávamos na Sim, sala ao sim. lado, Sim, então os tomando dois e mais café, dois policiais, né? Eles estão em 4 os na sala ali, é legistas, verdade. né? E ele fala, estávamos tomando um café como se não tivesse um corpo morto do outro lado da sala, né? E esses são as mesmas pessoas que, no caso, foi o Howard que falou, né? Que fala sobre a frieza, né, das pessoas, dos pretos quanto ao anúncio de morte, enquanto eles estão decidindo o que eles vão fazer com o corpo de um morto do outro lado da sala, saca? E aqui, nessa parte do Malone, tem uma citação que eu gosto que caracteriza o personagem do Malone. Porque na primeira aparição dele no ponto de vista do Tom, o Tom fala que tipo, o Malone parecia ser mais tranquilo do que o Howard, mas ele diz, Menos propenso à é, violência, né? só que ele disse que ele não ia se entregar, tipo, mesmo assim não era prudente ele confiar plenamente, né, no Malone, afinal, no fim das contas ele era um policial. E aqui tem um momento em que tá citando a rotina do Malone, como ele já fazia parte do bairro, né, basicamente. Sim. As pessoas não se importavam com a presença Num dele ali, porque bairro ele era primordialmente negro, preto, né? isso. E E ou de ele, outros imigrantes também, né? e Mas, era assim que ele conseguia tanta informação, porque, segundo ele, as pessoas continuavam conversando e sem se importar que ele estava ali, e ele ficava anotando tudo, né, ele sabia tudo. Daí tem a questão do que além disso, ele fazia. Também ignorava os crimes menores. Nunca tratou com agressividade os garotos que fumavam cigarros fragrantes. Não dispendia energia invadindo salinhas onde era vendida bebida ilegal. O que importava para ele se os homens e mulheres naquelas salas arriscavam a cegueira ou a morte por intoxicação. Havia esquadrões de polícia que ficavam de olho nessa atividade. As batidas vinham se havia um cargo político local em jogo. E mesmo assim, depois de algumas fotos e a troca de muitos dólares, os criminosos eram libertados. Assim, Red Hook funcionava de forma eficiente. Seus crimes se mantinham em quarentena. Era tudo o que a sociedade exigia dessas vizinhanças. Aqui eu gosto muito que mostra como o Malone, no fim do dia, apesar de ser um bom moço, é só por conveniência. e É, interesse, né? em interesse. Ele não é o salvador branco dessa história. Ele não é um salvador. Ele é só um homem sensível ao oculto, um homem branco sensível ao oculto, que toma vantagem de não ser violento com pessoas pretas, né? Talvez Ah, por isso que ele conseguisse passar despercebido, afinal, né? exatamente. Por não demonstrar a A história violência. tenta deixar muito claro isso, né? Que era por isso que ele passava despercebido, né? Por não ser violento. Mas eu gosto como essa história mostra que, tipo, tanto ele quanto o Suidan, que são dois personagens brancos que aparecem por mais tempo na história, mais foco, apesar deles terem um discurso em alguns momentos favoráveis, né, às pessoas Uhum. pretas, eles não são necessariamente salvadores das pessoas. Porque quando a situação complica, eles atacam com a mesma agressividade. O Sim. Robert, a gente já comentou agora, né? Ele chama de macaco, fica puto quando o Tom desobedece ele. Só que o Malone é mais sutil, porque é mais pro final que ele vai se ver em umas situações complicadas. Então eu gosto esses personagens que não são realmente o que eles dizem ser, né? São tão bons Enfim, moços. Enfim, a a hipocrisia. hipocrisia, né? Mas enfim que, do ponto de vista de Malone, a gente vai
mais rápido na história, né? A história acho que passa bem Porque a mais história rápido. basicamente já aconteceu, né? A gente tá revendo fragmentos dela daí, né? Mas aí ele fala dessa entidade nova que surgiu, que é o Blackton, O efetivamente. Blackton. Que é Um- por como o Charles Thomas Tester passou a ser chamado, né? É. Que Só que ele nunca deixa em evidência, né? Tipo, ele diz que as pessoas agora temem o Blackton, né? Que é um Tipo, capanga do Robert é, Sudan. Né? basicamente o que fica implícito é que o Suidan, toda aquela festa, todas aquelas visitas na sala dele acabaram formando um culto, né? Um uhum. culto, eles não entendem o que, só que é algo oculto e misterioso. E dentro desse culto, o Blackton seria o braço direito do Suidan. E E a que, casa é abandonada, né? A casa do Isso. A cidadão é casa é abandonada, ele abandonada e ele compra compra apartamentos no Harlem. três Isso. prédios no daqueles Red Hook. No Red Hook. em Red Isso, Hook. isso. Aí que Ele, faz a ligação com o conto original. Né? e aí que ele começa basicamente a comprar os apartamentos e pegar todas aquelas pessoas, os negros imigrantes ali, para trabalhar para ele, né? Como nessa causa de acordar o rei adormecido. Mas eu queria falar na cena do Blackton é que é uma das minhas reclamações com a tradução, que no geral eu achei a tradução bem boa, na verdade. Uhum. Algumas reclamações é que eu acho que ele mantém muitas coisas no inglês e a pior de todas pra mim é no nome de algumas ruas que tem só número. Que é tipo a centésima Entendi. 14ª rua, ele deixa tanto com o numeral em Street. inglês quanto escrito street. Porra, Entendi. pelo Entendi, verdade. o que custa chamar de centésima 13ª rua? Eu acho, quando você falou que É. tinha reclamações do autor, do tradutor, eu achei que seria algo mais como termos utilizados para algumas coisas, não. Eu acho não. o Blackton um pouco complicado também de ser sido mantido Eu acho que deveria ter sido traduzido. por a Eu não, balada eu, do Tom Preto. eu não gosto Ou de. tom negro, né? Porque tem um diálogo do Malone com o Blackton, né? Que ele fala, Thomas, ele fala, me chame de Blackton. Aí o Malone fala, você quer que eu te chame disso mesmo? Você quer que eu te chame de... E eu acho que, tipo, sim, você consegue, é uma palavra relativamente fácil de Mas você ele falar é a só tradução. levantando uma coisa que ele não fala você quer que eu te chame disso mesmo, porque isso soa errado. Ele fala, eu não vou chamar você do termo que você quer que eu te chame. É muito mais essa vibe que passa pra mim. Não, Você é eu acho que é isso mesmo, porque como ele de diz. negro, né? Eu não vou te chamar de negro. Tipo isso. Eu achei que era mais nessa vibe Eu mesmo. acho que é. Só que aí, voltando aqui na história, Porque ele diz, olha, desculpa, eu tô Fala, nesse não, pode trecho falar. mesmo. Blackton, você espera que eu chame assim? O preto não respondeu, simplesmente observou Malone com paciência. E daí Uhum. muda de assunto, né? Mas eu acho que é bem essa cena mesmo, de se chamar de preto. O interessante dessa parte do Malone em si é que ela é a parte mais literal de releitura, né, do conto original. Que o conto original é, como a gente já disse, né, só no ponto de vista do Malone, Uhum. mas toda essa primeira parte que a gente ficou discutindo, ela não existe no conto original. O tom não Tirando existe. O julgamento do O Robert julgamento até. existe. Não, mas o julgamento é na parte do Malone, esquece. E O o, julgamento e é o na parte do Robert é Malone. muito mais excêntrico no original também, né? No original, Uhum. exatamente. E o personagem Tom não existe no original, né? Esse Uhum. capanga, Nem o o Howard, Black. se eu não me engano. Acho que é É verdade. só o Uhum. Malone mesmo. É só o Malone e o Robert que existem no É. original. Mas o original já começa ali com toda essa. Na verdade, o conto original começa do final e vai voltando, né? O que eu achei Ah, muito interessante, na verdade, vendo que começava do final, eu gostei bastante. e aí o Malone basicamente está investigando, né, o que o Robert está fazendo da vida, só que ele não pode abertamente investigar, porque não era mais caso dele. Mas aí ele consegue fazer uma ligação com o tráfico de pessoas, né? Consegue, entre Ele... aspas, né? Isso é até bem interessante, quando ele fala que ele tem que mudar um relatório, né? Porque ele É diz que, tipo, algo que iam pedir pra ele explicar muita coisa, e daí Ele ele coloca troca. tráfico de pessoas. Porque algo ele troca pra uma coisa que sabe que vão dar logo os recursos pra ele conseguir fazer uma isso. batida, porque senão Isso ele ia ter que fazer muito relatório e tal, e não ia acreditar. é a minha mudança favorita do conto original. Porque no conto original, o Lovecraft coloca, assim, que as pessoas que moravam naqueles condomínios realizavam tráfico de pessoas, tráfico de humanos, né?
E aqui coloca que, na verdade, não, foi uma mentira criada para justificar por que a polícia ia invadir aqueles apartamentos. Eu achei muito legal Sim. esse aspecto. Mas isso tem uma mudança que deixa um pouco mais pra frente, mas quando eles começam a fazer essas batidas, eu achei um pouco muito mais exagerado como eles fazem aqui. E, tipo, Uhum. eles levam umas metralhadoras de guerra e, tipo, Antiaérea. é tipo, Artilharia destrói. antiaérea. É, mas artilharia que conseguem destruir até os prédios, assim. Uhum. Eu achei um pouco viajado, assim. Bem... Eu achei até que fez Aí eu sentido não por sei, conta que porque ele pra ser explica o antiaérea tem que ser relatório, algo muito né? forte, né? Pois é, porque ele explica que é nesse mesmo relatório, né? Ele coloca, tipo, tá acontecendo. Deixa eu até ver se eu consigo achar a frase, porque é um fim de capítulo. Que ele fala com convicção, né? Robert Sweden está realizando tráfico de pessoas, tipo, isso justifica que vá a cavalaria, né? Atrás Eu só do queria Robert. deixar mais um adendo, não sei se quão importante é, mas eu acho que é de deveras alguma importância. Nessa interação que a primeira interação que o Malone tem com o Tom, quando ele diz que ele passa a se chamar Black Tom, ele diz, olha, eu tô indo lá buscar um livro especial e é melhor quando eu voltar você não estar aqui. É nesse momento que o Malone decide, não, agora fudeu, agora eu vou ter que chamar a polícia, Agora vou ter que chamar foda-se. a força toda. É nesse momento que ele inventa todas essas mentiras. Aqui, ó. Inclusive, uma das coisas que eles dizem, que é mencionado na história, 3 bebês, não sei se é noruegueses de olhos azuis, sumiram e foram sequestrados, e É, ele acaba dizendo, não, foi eles ali do prédio, sabe? Tem umas ah, tretas. não é exatamente nesse momento, é no seguinte que daí ele vai até a rua da Mate, porque ele liga um ponto com o outro, né? Provavelmente ele Uhum, foi pegar o livro da Mate, e daí sim. quando ele chega, a casa não existe mais. A casa É. dela Ah, desapareceu. essa cena é incrível. Essa Essa cena é cena é muito boa, cara, muito é muito foda, boa. porque daí ele vai pegar a denúncia, né, de uma mulher ali que tava no apartamento da frente, Não e é ela nem vai denúncia, né? É o testemunho de uma é mulher. testemunho, E ela fala, tipo, vi aquele homem sair da casa dela e a mulher ficou gritando da porta E ela e ela saiu da descreve. porta, né? E Parece aí, que foi a primeira vez que ela viu a exato, Maete sair de casa em muitos anos. em muitos anos que essa mulher vive aqui, ela nunca saiu de casa, você tem que imaginar qual que era o nível de estresse dela de sair atrás daquele homem. Tipo, meio que ela descreve que ele basicamente abriu um portal e sumiu com tudo que tinha ali. Uhum. Basicamente, tipo, em termos mais grosseiros, é isso que ela fala. E aí ele fica muito preocupado, né? Porque o alfabeto supremo estava em posse do É. Blackton. Daí ele fala, aqui a cena ele fala o seguinte: foi até seus superiores. Malone alegou que Suidan e Blackton estavam produzindo bebida ilegal nos porões dos 3 prédios de apartamentos e abrigando imigrantes ilegais das nações menos desejáveis. Por fim, acrescentou ele, o preto provavelmente havia sequestrado a velha e a arrastado para um porão escuro para cometer crimes de natureza degradante. Os chefes de Malone ficaram devidamente motivados. Dentro de 1 hora, as forças concentradas de 3 diferentes delegacias estavam se reunindo, um exército partindo para a batalha. Como que ele pega e distorce toda a história como ele sabe que vai ser ouvido, né? Ele, no fim das contas, por mais bom moço que ele fosse, né? Ele se Bom, moço aproveitou. não, né? Não, o Malone, no caso, tipo, até aquele Sim. momento ele não era uma pessoa, ele não tinha se revelado, né? E aí, Eu nesse acho que momento que. tem nuances já que ele já tinha se revelado. Sim. Assim, não tão cuzão quanto ele se mostrou aqui, né? Mas eu acho que só no fato do assassinato do pai do Tom já dá pra ter uma vibe bem. Uma melhor visão da vibe do Malone com o assassinato do pai dele, porque Quem é muito ele também. escroto no assassinato é o Howard, né? Não, É. Não eu é o sei, Malone. mas o Malone foi simplesmente Não cúmplice, né, fez cara? nada. Tipo, Não fez fez nada. porra nenhuma. Ele e o Então, Howard fazem o clichê do good cop, bad cop, né? pois é, pois é. Exato. Só que no fim das contas, todos são bad cops. All cops are bad, né, cara? O copo tá velho, exatamente. E aí a gente vai pro desfecho da história, né? No apartamento, E enfim. que desfecho, entre aspas, né? Porque ainda tem um pós, bem dizer assim. Tem um Mas epílogo. eu acho muito bom o final dessa história, eu acho ele muito O que bom. acontece basicamente é uma batida policial, né? Ele entra no prédio, os policiais estão entrando ali, atirando pra todo lado, procurando
os imigrantes, e ele vê uma porta que Oculta, ninguém vê, né? basicamente. E essa descrição eu também gosto muito, que ele diz que basicamente todo mundo estava naquele fluxo de ir pro outro lado. Ninguém olhava para a direção daquela porta. E ele notou. É como se fosse empurrado, né, da É, porta, né? É e aí que entra um ele. pouco da vibe do mago da tua história, porque o que eu peguei da Hum, magia que eu sei implica naquele universo e dessa magia, desse esoterismo que o Victor coloca na história dele, não é essa magia assim gratuita e chamativa, mas é algo Do muito mais de oculto, né? Uhum. sugestão, né? Sugestão e uhum, ocultismo. sim. E como ele é descrito é que a porta estava ali, todos, entre aspas, sabiam que a porta estava ali, mas ela não atraía ninguém, é como se eles fossem mandados para fora de lá. Repelidos, né? Repelidos. E É, como o Malone era o mais sensível, ele percebeu aquilo. Uhum. é Percebeu a porta. igual os mendigos, pessoas em situação de rua, que as pessoas, eles estão lá. As pessoas É, conseguem não ver eles sempre. É. exatamente. Só E que aí tem, ele explica do alfabeto supremo, né? Que tem tinha tipo uma letra na uma porta. letra que tava lá na porta e tal, e aí ele pega e entra nessa porta, né? Cypher! E desce pro subsolo. Na verdade, tem uma coisa que acontece antes nessa porta, que quando ele abre pela primeira vez, Tem. Eu achei que ele você ia deixar vê. escapar. Essa é uma das minhas partes favoritas. Ele abre a porta e ele descreve que ele vê um Tom muito mais jovem e o Robert Suidan logo em seguida vem e fecha a porta na cara dele. Que aí Hum, faz a ligação do que o Tom viu, né? A primeira Isso. vez que o Tom abriu a porta, né? sim. Lá na Mas biblioteca do muito Sudan interessante sozinho. como Uhum. mudou a perspectiva, né? Tipo, agora é como se o Malone tivesse aberto a porta, né? Uhum. Sim. O que eles falam, né? Que o tempo e o espaço não funcionam Mas como a gente entende. eu não lembro se ele abre ou se ele tá olhando o símbolo e a porta abre. Ele abre, ele É, abre. ele abre. E que daí ele tá com a arma na mão, né? Que Ah, foi a Isso. visão que o Tom teve quando Teve abriu quando a ele porta abriu pela a primeira porta vez. no na Exatamente. biblioteca do Sudan, isso aí. Mas aí, efetivamente, ele abre de novo ele fala: bom, que estranho, né? Daí ele abre a porta e, e tá num porão, né? Eu acho que ele. Não é que estranho, eu acho que ele fecha porque se assusta. Eu não lembro. Aliás, é o Não, Robert que fecha, o né? Robert fecha na cara Mas dele. Mas Mas então, ele. a reação do cara, tipo, nossa, isso foi estranho. Deixa eu abrir de novo isso daqui. E ir Eu atrás acho do que que tá acontecendo. como alguém que é descrito como sensitivo pro ocultismo e esoterismo, tá bem em character, sabe? Mas eu só Então, achei engraçada mesmo a sequência, né? Aí ele vai pro porão e é aí que a porra vai pro caralho mesmo. Vai e tudo pro aí que a caralho. história toma o eixo mais sombrio que ela consegue tomar. O porão com uma poltrona, que ele Um, inicialmente não consegue um ver quem está poltrono, né? nela. Eu diria. Um poltrono. Ele, não, ele sabe que tem poltrona. alguém ali, e ele não consegue dizer quem é. Só E descreve como uma figura sombria nas um sombras e tudo mais. portal, um portal aberto e o Tom Eu gosto pintando, muito da né? maneira como eles descrevem, eles, Aham, né? O Victor fez a mulher lá, testemunho, de escrever um portal que é como se uma bolsa se abrisse no espaço, basicamente. E o portal é o interior da bolsa. exatamente. É, uma bolsa sem Muito legal fundo. isso. Isso. O portal que está aberto naquela cena que essa altura a gente já viu ao longo do texto inteiro, né? Do fundo do oceano, o É, rei adormecido e o Tom pintando com sangue as letras do alfabeto supremo, né? Enquanto o Robert isso. manda ele para lá e para cá. E E aí, é bem importante falar, eu acho que quando o Malone chega ali, primeiro ele quer, claro, acabar com tudo aquilo, mas o Robert percebe que a parte sensível do Malone está simplesmente curiosa e quer ver o que vai uhum. acontecer. E Então é faz, por isso que nossa, se aproveita o ele máximo fica, disso, né? ele fica todo atônito ali, fica aturdido e não consegue reagir simplesmente. Ele fica ali esperando, ver o desfecho aquela cena toda. Ele explica daí, né, que eles estão no exterior Uhum. e que eles vão acordar o rei adormecido. E aí que vem as explicações, né? Que o tempo e o espaço daquela dimensão não funcionam. Isso é o que ele traz do conto original do É. Lovecraft, né? E até aí tudo bem, né? Até que tem a virada. Que é quando Pode ele falar, olha pra pode falar. poltrona, né? Ele olha pra poltrona e ele vê o Howard degolado. Eu não lembro se é degolado ou Não, não, decapitado. não é decapitado, é escalpelado. Escalpelado, exatamente. Ele vê o Howard escalpelado na poltrona e ele fala: opa!
Quem disse que Opa! Opa! Rapaz! Pera aí, então aquele pincel não era bem um pincel, então. Aquele Cara, pincel não era bem um essa sacada eu achei pincel. muito boa. É muito boa essa sacada, cara. Aquele pincel não era um pincel. E quem tá no Porque, controle não tá no controle. pra E deixar é... claro, o Tom estava pintando o alfabeto, né, com sangue, a partir do mando do Robert, e ele estava usando um pincel que foi descrito como um pincel de crina de cavalo. Só que e um depois balde foi de bem tinta, né? Ele um tava com um balde de balde de tinta de tinta. sangue. E depois ficou muito bem implícito que o pincel, na verdade, era o scalp do Howard, né? Do Howard, O exatamente. topo da cabeça dele. E o sangue era do Howard o tempo inteiro, né? É. Não era necessariamente do balde de tinta, porque ele derrama o balde de tinta e Isso. o Robert pede, e é um problema? Não, tá quase pronto o alfabeto, não vai ser um problema, né? E basicamente aí que o Malone vê que a situação não estava sob controle e o Tom corta a garganta do Robert com a navalha. Finalmente a navalha foi usada. Né? E aí ele é muito foda como ele descreve. Nunca imaginei que alguém com a garganta cortada poderia gritar. No entanto, Isso. o Não é Robert gritar, ficou na verdade, mas eu acho que é tipo emitir sons. e o Robert Isso é falado continuou gritando por muito tempo ali, pelo isso é que ele falado da descreve. perspectiva do Malone, que eu achei bem interessante. E aí é meio confuso a ordem dos fatos, né? Pois é, eu não lembro qual que é o momento, se é de fato o momento em que o Malone percebe o Howard na poltrona morto, que se é nesse momento que o Tom se aproveita pra degolar o Robert. Sim. Isso. E daí que tudo começa a acontecer, né? Daí começa o discurso de verdadeiro, entre aspas, vilão do momento ali, né? Que aí vem a o minha Tom frase faz favorita. que o Tom fala pro Howard, ele fala, o Robert fez todo aquele discurso, mas ele era um homem tolo, não sei o quê, e ele fala, o rei adormecido não se interessa por pequenos pedidos. Fala algo bem interessante assim. Mas qual que é o teu trecho favorito? Ele basicamente explica que o Robert, ele era um homem muito... Ele quase basicamente chama ele de covarde, que ele diz, o Robert só queria alguém com a coragem para abrir a porta, né? E atravessar ela, porque ele mesmo não ia fazer isso. Deixa eu ler esse trecho, que esse trecho eu acho que é bem importante aqui na história. Suidan me mostrou que essas coisas eram possíveis, mas o velho não tinha o caráter para levar isso a cabo. Precisou ser eu a atravessar as portas e dar boas-vindas ao destino. Suidan provou ser como qualquer outro homem. Queria poder, mas o rei adormecido não honra pedidos pequenos. Exatamente. E nas contas, Tom era só um peão pro Suidano. Mas mal sabia ele Mal sabia ele. que o Tom tinha seu Que o Tom próprio tinha plano, planos né? próprios. Eu adoro que essa fala que ele diz que, tipo, vocês me fizeram um monstro, vocês tiraram tudo de mim e tal. E aí vem a cena bizarríssima em que ele. Eu não Nossa, tem tudo isso ainda, é verdade. Eu tinha até ele esquecido disso. derruba o Malone e corta fora. Ele corta as pálpebras do Malone. Isso não é descrito. Sim, é que ele tá tipo, terminando de fazer o alfabeto. E daí ele, através do portal, aparece mais de perto, assim, O o rei lugar adormecido, onde tá né? o rei adormecido. E aí o Malone, e eles antes disso estavam discutindo e o Malone tinha falado que ele era um monstro, e ele tinha falado, fizeram de mim um monstro. E que eu achei um pouco tirando dele da reta, mas tudo bem. Não, eu não acho que tira totalmente ele da reta, mas eu gosto como ele coloca de tipo. Mas enfim, depois ele pega e o Malone fala tipo, chega, não quero ver, e fecha o olho e tal, né? Eles continuam ali brigando, discutindo, e uma hora ele pega e corta as pálpebras do Malone. E daí ele, Eu acho interessante. Desculpa. E daí ele fala pro Malone, logo depois de cortar, tente fechá-los agora, disse Blackton. Não poderá escolher a cegueira quando quiser, não mais. E aqui que me parece que tem. Eu tava até comentando que eu contei pra Lígia desse trecho dessa parte da história. E ela tava questionando sobre o significado, né? E aqui parece ter um duplo significado. Que um aqui, porque ele tinha acabado de falar que não queria ver o rei adormecido ali, como se fosse. Ok, isso é. Eu gosto eu curto essa pira aí do ocultismo, mas aí já passou um pouco. Não tô Dos afim. limites. Safe word. Mas quando o Blackton fala pra ele que você não pode mais escolher o que você quer ver,
essa cegueira coletiva, né? Parece que também fala sobre o dia a dia do policial, né? Sobre o que ele quer ou não ver, sobre o Sim. que ele faz ou não. Eu não tive Que a é o que menor ele dúvida faz, que né? Que é o que ele foi. faz em Red Hook, né? Naquela Quando citação Hum, que ele fala. o Não só em Red mesmo. Hook, mas no dia a dia todo dele, até nos casos pequenos, né? Como é mencionado antes, ele só o- se interessa pelo que ele se interessa. ao menos quando o Thomas Tester pergunta pra ele, você não pode me proteger, né? É, Aham. né? É tipo, Distintivos não é importam pra sempre, todo mundo, né? sempre seletivo. Inclusive, é Exatamente. logo aqui perto que essa frase se repete, né? Uhum. Uhum. É, que daí agora é o Tom que fala pra ele, né? Isso. E logo depois disso, e ele é obrigado a ver o rei adormecido, né? E aqui Despertando. é nesse É. momento que ele meio que perde a sanidade dele, né? Uhum. É, tirou um 6 no dado e cagou a sanidade, cagou o check de sanidade. Mas aí, eu não sei se chega a ser explicado, mas policiais conseguem atravessar a porta, né? Não sei se É, sim, policiais então, Sim. conseguem entrar. é que eles estão ali, uma coisa que a gente esqueceu de mencionar, é que eles estão ali no subsolo dos três Uhum, prédios, né? Que eles até o Malone até comenta, nossa, eles abriram todo esse espaço aqui, em um trabalho de poucos dias, o que precisaria vários homens, tipo, meses para fazer. uhum, E a escadinha que sobe ali do porão, basicamente tem acesso à rua, e é por ali que os policiais conseguem entrar. E dizem, conseguem inclusive, entrar. que ali tá tudo desabando já, porque o prédio já O foi. prédio já caiu, já O foi pro prédio já caralho, né? caiu. Já foi pro caralho. É descrito que toda hora tá desabando o gesso e não sei o que do teto ali. Porque as metralhadoras antiaéreas acabaram com o prédio, o pessoal já morreu soterrado também e tudo mais. Uhum. Perdão. E nesse momento, do portal se abrindo, do Malone ficando insano, que a porta que dá pro acesso pra rua abre, e 6 policiais vêm e metem bala no Blackton. Mas Blackton não cai. Assim como o V de Mas Vingança Blackton que é você mencionou antes. inalvejável. Como você É. mencionou o próprio V de Vingança, né? Que tem aquela cena do filme que ele é metralhado, É. ele se levanta e mata todo mundo. Aqui o Tom dá uma de V de Na Vingança, cara. verdade, isso não é dito naquele exato momento, né? É, O sim. capítulo termina com o Blackton levou 57 tiros. É, exatamente. Mas é muito foda ele descrevendo que ele tipo, ergue a navalha, né? E vai na Uhum. direção dos policiais e os policiais não param de atirar, mas, tipo, não diz que ele caiu, né? Eu tive a impressão, isso é descrito posteriormente, tipo, na relembrança do Malone, do ocorrido, Uhum. mas eu tive a impressão de que é descrito como se o Blackton aparecesse por trás deles, depois de ter levado os tiros, Uhum. aparecesse por trás deles, e eles, como estavam aturdidos demais com tudo aquilo, achavam que ele já tinha morrido, estavam confusos com toda aquela coisa, não conseguiram reagir quando a navalha matou eles. Ou quando o Uhum. Blackton, usando a navalha, matou eles, no caso. Né? É. E aí a gente vai pro final, que é bem, bem próximo, bem semelhante do conto. Não sei se vocês tiveram Uhum. essa mesma impressão, né? Que é basicamente, o Malone recebeu as honrarias, mas foi afastado da polícia, porque agora o cara não tinha mais pálpebras. É Basicamente, verdade. era uma visão um pouco assustadora. Aí desenvolveram um óculos escuro para ele e um colírio, né, que ele tinha que É. Um pingar no colírio olho. pra não ficar cego e não. Isso. etc. E aí ele foi afastado para uma cidade de campo onde ele tinha um terapeuta, basicamente, mas não era bem um bom terapeuta. Olha, eu li, quando eles falaram, o especialista, não era, eles não usavam a palavra terapeuta, mas usavam, Woods, alguma coisa, não não sei se não era era? especialista, alguma coisa assim eles Isso é um usavam. Uhum. especialista. É, É. eu tive muita impressão que, nossa, eu achava, nossa, esse cara vai ser o Blackton disfarçado de alguma forma, porque tá muito É. esquisito isso aí, sabe? Passava uma Mas vibe muito estranha. é muito interessante essa conversa que eles têm, porque ele fala nas lembranças dele. Tem uma coisa que é a história que foi para os jornais, né? Que é um pouco diferente do Uhum. que aconteceu. E, Bem diferente do que agora. e ele começa a duvidar que aconteceu Na isso verdade, mesmo. né? Que o Blackton tava lá, traiu o Suidan, matou o Suidan e tal. Porque Uhum. não se encontrou o corpo dele, né? Então não entrou na Uhum. história oficial. A história oficial é que desabou o prédio e o Suidan e mais vários policiais morreram Correto. bravamente ali, né? É, Uhum. e aí ele começa a duvidar e aí o... ah, como é que ele fala aqui?
que o próprio Lacaio Preto virou-se contra ele, cortou a garganta e tal. Por mais horrível que fosse, não era essa a verdade, os pretos simplesmente não são tão malignos, explicou o especialista. Sua simplicidade era seu dom e sua maldição. E Exatamente. aí. E ele ainda fica. Mas ele fica, né? Muito encucado ainda, quando é que cava o corpo do preto e tal. E. E daí ele diz ainda na descrição: havia uma história que o especialista queria. Havia uma história que o especialista queria, a mesma contada pelos jornais e ouvida de cada oficial com quem Malone teve contato. Imagine um universo no qual todos os poderes do Departamento de Polícia da cidade de Nova York não conseguiram derrotar um único preto com uma navalha. Impossível, impossível. E logo Malone ficou disposto a ser convencido por essa versão. Isso aí. E teve Eu achei essa parte cena, muito né? boa na É parte da engraçado que terapia você, deles. você lida. O cara do ocultismo. Ele lida com magia, ele viu o rei adormecido. Sobrenatural, exato. Ok, a mulher do Egito lá, que a casa que desapareceu, tudo é possível. Agora, um preto derrotar o departamento de polícia de Nova York, não. É too much, too Impossível. much. Too much É muito fiction denso. for you. É, e essas partes elas têm no original, dentro do contexto do conto original, né? Por isso que eu digo que ela é bem semelhante. Só que aí A tem parte dele um maluco, negócio. né? Não dele Exato. pensar no Panda Negro. E só que aí tem um detalhe que a gente até não mencionou, que é o foreshadow do livro inteiro. Quando o Suidan fala do rei do rei sanguinário, tô confundido com outra história. Do rei Readormecido. adormecido, do rei adormecido, o Tom menciona, chamou-o por outro nome, mas não consigo lembrar. Tipo, sempre que é citado outro nome do rei adormecido, ele esquece. E pouco antes do Tom ser morto, quando ele arrancou ali as pálpebras do Malone, o Malone descreve, né, que ele falou alguma coisa pra ele, mas ele não conseguia Ele lembrar. sussurrou nos ouvidos Ele dele. sussurrou nos ouvidos, mas foi ali que, tipo, além da pálpebra, foi ali que deu o clique. Ah, tô louco, fiquei maluco. E aí tem a cena final, que o Malone volta, né, pra Red Hook, onde aconteceu. Ele fica encarando o espaço onde tinha os edifícios. A cena é muito foda. E aí ele começa a berrar, né, desesperadamente pro Isso não é nada. numa. Não é em Não Red é Hook, numa. é lá numa Isso é outra. numa praça naquela cidade que ele tá se recuperando. Ah, é Exato. verdade. Mas E essa Que ele aí, tá olhando pro céu, pra lua, não sei. pro isso, e ele céu. começa a berrar, agonizando e tal. E aí tem a descrição, né? Que ele olha para as nuvens e aí outras pessoas ao redor também começam a gritar junto com Malone. Daí ele descreve: cada um deles viu o que Malone via, a coisa que o fizera ir ao chão. Um par de olhos inumanos encaravam-nos dos céus, brilhando como uma estrela. Naquele instante, Malone finalmente ouviu as últimas palavras que Black Tom sussurrou no porão. Qualquer dia desses, vou trazer Cthulhu para vocês, demônios. E Eu aqui adorei essa é cena. muito boa. E aqui ele volta a si e percebe que fez um escândalo ali na rua, né? Aham, E é aqui exatamente nesse ponto em que começa o conto original do Lovecraft, que é exatamente. falando desse escândalo que ele Uhum. fez na rua, Que ele fez na e rua. que as pessoas depois descobriram que era um ex-policial, e aí começa a entrar no caso de como é que esse policial ficou maluco e veio parar aí. E eu E acho que o fala de livro todo. deveria, para mim o livro deveria ter terminado aqui. Eu não gosto do último capítulo e acho que não precisava ter Se eu ele. fosse fácil, Quer dizer, aqui tá só como capítulo 18. que é Do quê, Otávio? O tipo, é último que nem capítulo. é, como o Não, João sei que é o falou último no capítulo, começo. mas. Como o João falou no começo, que é tipo quase que um extra, né? Que acontece depois. Mas esse Ah, sim. capítulo se passa antes, né? Que é o Não? Blackton na Sociedade Victoriana. Não é? Não? Não, eu acho que o Otávio quis dizer que você passa antes dessas tretas Ah, de mostrar a insanidade O do que o Malone. capítulo sim. descreve ocorre antes. Sim, sim, Né? isso é o que acontece com o Blackton logo depois que ele mata a galera lá, né? E sai. Uhum. Isso. Que Que ele ele. aparece na Sociedade Victoria, conta pro Buck, ó. Sociedade Victoria, que foi algo que nós não tínhamos mencionado até agora, é que ele tá o restaurante da pesada, que é só um É, restaurante normal. É. esse é o- Sociedade e Victoria, é o daí ele nome dele. conversa com o amigo dele, fala, ó, eu me tornei um negócio que eu não sei mais o que eu sou, fiz um monte de merda aí, matei uma Ele fala de um galera. jeito assim bem displicente, mas
Eu acho, É. apesar do Todd ter falado que preferia 100, eu acho que foi interessante manter esse capítulo para mostrar que ele ainda retém, ou pelo menos retinha, um pouco da humanidade né? dele. É que Porque ele finaliza, né? Ele finaliza ele dizendo também que ele queria ter riu, sido como pai, né? ele também riu quando o Buckeye falou, ah, você, como é que é? Tipo, você é o meu melhor amigo e tal, e o pior músico que eu conheço. Exato. Aqui. Ele tava se referindo como Black Tom até então, né? O Tom. E o amigo dele não sabia desse Essa pira, né? nome, nem nada, não soube de nada dessa pira. Ele falou: Quem é Black Tom, porra? Perguntou o Buckeye. Eu, respondeu ele. Buckeye olhou mais uma vez em volta da sala. Em seguida, agarrou o guardanapo e a navalha também. Dobrou o guardanapo ao redor da lâmina. Seu nome é Tommy Tester, disse Buckeye. Charles Thomas Tester. É meu melhor amigo e o pior cantor que já ouvi. Os dois homens riram alto, e por um breve momento, Black Tom parecer como era tão... Os dois homens riram alto, e por um breve momento, Black Tom parecer como era não muito tempo antes. Um rapaz com 20 anos de idade e dono de grande alegria. E aí a cena final é ele basicamente pulando, né, da janela. Ele se É. joga E o da janela corpo nunca sendo da Sociedade encontrado, né? Victória. Esse E, negócio Nem e fala, né? Só fala que ele se jogou que e. nunca foi Puf. encontrado, e daí nunca fala foi Zig encontrado. Zag Zig, que é o que tá escrito na capa Do Alfabeto Supremo. do livro do Alfabeto Supremo. Exatamente. E pela descrição dá a entender que ele fez algum saravá diabo aqui. Inclusive algo que nós esquecemos de adicionar, o próprio título do livro. A Balada do Black Tom. O que é a Balada Verdade. do O Black que Tom? é a balada do Blackton? É. Que é quando eles A estão no Balada do porão, Black né? Tom é. Eu vou explicar como eu entendi na história, tá? A Balada do Black Tom é basicamente uma parte do místico que o Black Tom conseguiu conjurar, aprendeu como fazer, misturando o esoterismo que ele aprendeu por ter visitado o exterior e as músicas do pai dele. Então, eu entendi isso como basicamente uma música que ou ele canta ou que é descrito que ele faz alguma coisa, ele faz algum barulho e as pessoas ficam tontas, ficam nauseadas. Então, é alguma coisa que ele consegue conjurar nas pessoas, como se elas ouvissem alguma coisa que deixa elas ou insanas ou confusas ou nauseadas e assim E por que diante. daí tem uma parada que a música de proteção, depois de um tempo, todos estavam cantando ela, né? Ela estava em todos os lugares, tipo, daqueles prédios. Tipo, as pessoas cantavam aquela música, mas no porão ele descreve, né, o som ao fundo e ele Sim. diz que é a balada, né? Que é a É balada que que isso, ele, que eu ele lembro que isso fez. aconteceu bem em dois momentos. Um momento foi assim que o Malone visita ele e que ele descobre que o Tom se chama The Black Tom naquele momento, que diz que ele vai, não, eu tô indo pegar o livro. E nesse momento o Malone quer reagir, né? Ele quer fazer alguma coisa, quer impedir o Tom. E aí que ele é descrito que o Tom faz alguma coisa e o Malone começa a ter uma dor de cabeça, começa a escutar um barulho dentro da cabeça, um zunido, e fica confuso e basicamente perde o Tom de vista. A música Isso de também, proteção, né? é, isso também acontece em outro momento com mais testemunhas. Eu não lembro se é na casa da Maette, eu acho que é por lá. E essa parte de falar da balada é quando eles estão lá no cume da história, né? Lá no No porão. porão, que o Robert já tá agonizando, o Howard já tá morto, o Malone tá sem as pálpebras já. E o Tom tá descrevendo basicamente pro Malone, toda essa vibração, todo esse barulho, todo esse amontoado de sons que tá sendo basicamente uma cacofonia pro Malone, e o Tom descreve, pra mim isso é tão sutil, tão suave como uma balada. Exatamente. Eu gosto muito dessa sacada com o título, apesar dela não ser o foco principal da história, né? Sim. E é isso. Essa é a E essa balada do é a Blackton. agora nós podemos discutir um pouquinho o Red Hook, né? Talvez. eu acho que a gente já falou bastante sobre, dando os paralelos. É. Se calhar a gente pode As fazer um maiores dia um diferenças. clube do conto, pra falar em Do Red detalhe. Hook. Mas o É, que você ia falar das um pouco diferenças? a maior diferença do. As maiores diferenças, e só para deixar claro para os ouvintes, não tem o tom, né, no conto original, Não tem muitos como a gente já negros em disse. geral. E os que tem são demonizados, né, junto com os estrangeiros. É porque quando E ele cita as pessoas, ele fala muito mais ele fala dos curdos, acho que é, né? Que são isso. a etnia que ele comenta mais, assim. Uhum.
Inclusive os trabalhadores que o Robert Swidan contrata, ali na balada do Blackton dá a entender que eram em maioria negros, e aqui no conto do Lovecraft ele basicamente fala que eram curdos. A galera que foi Tem ali uma, quebrar os porão e tal. tem uma E etnia que ele fala no conto original, não são os curdos, são os, eu não sei se é assim que se pronuncia, os Yezidis. Eles falam que são literalmente o clã de adoradores de demônios. é verdade, ele também menciona isso. Mas Que no texto original tem, é claro que tem essa pegada sobrenatural, não tem o tom, é muito mais, como eu vou dizer, é muito mais, não é prolixo, mas é uma leitura muito mais pesada, muito mais difícil, porque o vocabulário do Lovecraft, ainda mesmo que traduzido, é muito denso, assim, sabe? eu odeio, sinceramente. Eu gosto, é claro que é difícil ler, mas eu Odeio. gosto porque primeiro eu acho que eu aprendo muito lendo isso, e eu tava lendo sobre um artigo sobre a balada do Black Tom, e teve um comentário de não sei se foi um tradutor, na verdade foi alguém comparando a balada do Black Tom com o conto original do Red Hook, que ele falou assim, deixa eu achar aqui a parte, aqui, The Philadelphia Inquirer, que eu acho que é um jornal, preferiu a versão do LaVale de contar, com as suas sentenças diretas, comparado com a prosa esponjosa do Lovecraft. Sim. É muito mais moderno o jeito que que o Lavelle escreve. É parecido com o Stephen King, assim, é uma escrita bem pro público em massa dos dias de hoje. Se comparar com uma coisa de 100 anos atrás é complicado, assim. Só que ainda sobre as diferenças ali, só para finalizar, o conto do Red Hook tem todo um acontecimento do casamento do Robert, que não tem na história, né? E eu acho, particularmente, que no do Red Hook fica muito mais explícito a questão do tempo e do espaço não funcionarem direito fora, ali dentro da biblioteca, né? Uhum. Porque, tipo, tem uma cena no navio em que supostamente o Robert morreu, e aí a galera começa a invadir com um bilhete dele dizendo que, mesmo que eu já estiver morto, vocês podem levar meu corpo. Na Uma verdade, coisa do o tipo, bilhete é né? tipo, olha, isso aqui, quem tiver com esse bilhete pode estar, Entrando como no se meu diz? quarto, né? Pode, tipo. Quem estiver em posse desse bilhete pode ficar com os cuidados do meu corpo e tudo mais. Porque posso já Caso eu estar esteja morto, né? morto. Caso eu esteja morto, né? Que é a incerteza. Eu acho que na da balada do Black Tom é muito mais sutil porque tem essa. Você tem que fazer essa ligação com a cena, né? Quando o Malone abre a porta e ele descreve ver um tom mais jovem, né? Que daí você faz a ligação com a cena do Mas começo. isso do Malone, dessa parte do tempo ser mais oblíqua na balada do Black Tom, tem uma explicação que eu não lembro que personagem que tá explicando para outro. Eu acho que o Malone é um deles. Mas eles falam de, é como se fosse um esparadrapo com uma bolinha de tecido em cima e pensa que você fecha a sua mão sobre isso. É o Todos Robert esses... explicando. É Robert que explica? Explica pro Tom. Todas as faces do esparadrapo que estão tocando na bolinha é como se fosse o tempo e o espaço ao mesmo tempo, retorcido. Uhum. E daí explica que o Tom tava muito confuso e tava só tentando pensar na imagem do esparadrapo ao invés de ficar prestando atenção no que tava acontecendo ao redor. E essa cena é bem legal. Mas só pra dar um contraste, já que a gente leu vários trechos a parte que ele vê a porta do porão aqui, Uhum. que o Lovecraft escreve assim: o choque foi grande e até hoje Malone não tem certeza do que viu, mas em sonhos ainda vê esse gato como corria naquele dia, com certas peculiaridades e alterações monstruosas. Então veio a porta trancada do porão e a procura por algo para abri-la. Havia um banco pesado por perto e seu assento tosco era mais que suficiente para os painéis antigos. Uma rachadura surgiu e cresceu, e a porta inteira cedeu, mas pelo outro lado. E de lá veio um vento gélido e tumultuoso, com todos os fedores do fosso sem fundo. De lá veio uma sucção que não era terrena ou divina, que, cercando conscientemente o detetive paralisado, arrastou-o pela abertura e o derrubou em espaços imensuráveis, preenchidos por sussurros e gemidos, e lufadas de risos cínicos. É uma leitura muito mais difícil, mas eu gosto de toda essa descrição abstrata que o Lovecraft consegue colocar nas histórias dele.
Eu porque acho que o Laval descreve como as coisas muito mais objetivamente como elas são, né? sim, É verdade. tipo, é um portal, é não sei o que. E o Lovecraft não, ele usa de coisas Ele usa subjetivas, de Ele não né? diz que é todos um os portal. Ele artifícios não diz possíveis. pra não Eu dizer acho que é que, um mas portal. isso é uma coisa, claro, que é muito próprio do estilo dele, mas eu acho que combina. Eu não sei se é por coincidência ou provavelmente por propósito, mas combina muito com o estilo dele e o universo dele, porque é tudo muito misterioso, tudo muito além do conhecimento da humanidade. Então É, faz sentido que ele descreva dessa forma parece que ele não quer se menos comprometer conhecível. a dar um nome ou a definir a É, coisa. Ele tem que fazer essa descrição ao redor, assim, né? sorrateira. É muito misterioso, né? Muito Uhum. grandiosa as coisas, assim, não coloca em termos corretos, Precisos. precisos, né? E uma coisa que o Lavari Tá longe, mantém, Otávio. Opa, desculpa. Uma coisa que o Lavari mantém, que tem no conto original, mas ele nunca dá uma explicação para o que são esses termos, que é o Gorgo, Mormo, Lua de Mil Ah, é Faces, né? verdade. Verdade. São tipo, palavras que ao longo da história vão se repetindo em rituais e É. tal. E uma que eu falei no começo, que é na introdução, que é o Deus Asmodeus, meu né? Deus. Que era a palavra que o Tom tinha que falar pro Robert para ele poder entrar na casa dele, né? Era tipo E ele falou, um tá? A código. gente não E ele mencionou, mas ele falou. falou essa palavra. Ele falou essa Inclusive palavra. foi o Nunca fica cumprimento do claro. Otávio hoje, né? Então. Nunca fica claro por que ele tinha que falar Asmodeus, só que o Robert só fala, ó, eu não posso garantir a tua segurança se você não falar isso antes de entrar na minha casa. Quando ele Basicamente. falou isso, a primeira coisa que eu pensei, o Tom vai chegar lá, vai se dar de cara com daqueles guardas clichês, né, da porta e tal. Mas Uhum. Não, acabou, era só acabou ele, não né? sendo o caso, né? Acabou sendo ele mesmo. É, uma loucura. E isso Mas é isso. do Gorgo Morgo, da Lua de Mil Faces, é trecho de um cântico um pouco mais completo que tem no Red Hook original. Uhum. Uhum, E exato. também Que é não é um. explicado lá, mas é coisa daqueles cânticos do Lovecraft, né? De todo o Sim. mitos do Cthulhu, com seja lá qual for a entidade que está sendo trabalhada em cada conto. Só deixar Aqui registrado que diz. quando o Otávio usou Asmodeus na apresentação, eu queria usar esse Gorgo Mormo, mas eu esqueci. Eu não lembrei. É complexo demais, não consegui lembrar. Aqui, uma breve descrição do Wikipedia diz que Asmodeus é um demônio da crença do judaísmo, basicamente. É representado com asas e 3 cabeças, uma de homem com hálito de fogo, uma de touro e uma de carneiro. Símbolos de virilidade e fertilidade. Então é uma quimera, bem dizer, né? A quimera, o retrato dele é bem feio. Mas, e aí, considerações finais sobre o livro? Começando com o João. Olha, eu acho que eu já falei no começo que entre os 4 livros que nós já lemos para o clube, esse foi o meu favorito, por estar numa temática bem familiar para mim, e não, eu me senti meio que foi uma leitura segura, assim, bem dizer. E eu gostei muito de conhecer até o autor, né? Talvez eu até busque mais obras dele. Eu li que ele escreve mais ficção do que não ficção, então isso também me interessa. E fiquei bem interessado em saber disso do Red Hook, que apesar de já ter sido esclarecido um pouco dessa parte como o Lovecraft era racista e tudo mais, eu nunca tinha lido um texto dele, um conto tão que depois, né, acabou se tornando tão polêmico e um que retrata tão claramente esses problemas da literatura dele. Então, acho que vou tomar aquelas palavras que a nota da editora fala, né, que como leitores contemporâneos, nosso dever é ler as coisas com olhos críticos. Aprecie com moderação. Aprecie com moderação. Aprecie com moderação e crítica, né? E Sim. senso crítico. Isso. E tu, Tots? Eu gostei muito do livro também. Gostei. E também por isso, sendo bastante fã das histórias do Lovecraft, achei muito interessante ver essa releitura. E fiquei impressionado no final, porque eu achei que era só, tipo, inspirado. Quando descobri que era uma releitura, logo fiquei mais interessado para ler o Red Hook. E me lembrou um pouco o Lovecraft Country. Né? Uhum. E acho muito Sem interessante spoilers que eu essa. ainda não assisti. Sim, não, mas o que lembrou foi no sentido isso, de colocar um personagem negro como protagonista, né? Ou, no caso, um dos protagonistas. E,
e de colocar a cultura também isso. Eu gosto muito como ele descreve ali, tipo, essa cultura do pai dele, do Otis, né? Otis, a gente não tinha falado o nome dele ainda. Ah, essa cultura do cântico ali, né? Uma espécie de magia, ah, né? Que eles têm, que eles não é uma magia assim explícita, mas é tipo, ok, ele sabe que aquela música tem um certo poder de alguma forma, ela tem um efeito, né? E o Lovecraft Country tem algumas coisas assim muito interessantes também em alguns episódios. E, e gostei muito também, eu gosto da forma como ele escreve também. Essa forma é bem fácil de ler, é bem Stephen King, assim, me lembrou muito o jeito rápido que ele escreve. Não descreve muito, mas tipo, te dá um certo background. Tipo, ele se foca mais, acho que, em descrever a reação das pessoas, basicamente, do que ficar descrevendo muito os ambientes em si. Uhum. Não é muito Tolkieniano. Mas é gostoso de ler, assim, é fácil É muito fácil. Pra mim, Rápido também. leu muito rápido o Os livro. Muito capítulos rápido. são, tipo, 2, 3 páginas às vezes. Então E o flui livro muito em bem. si é 140 páginas, né? O Balada do Blackton é 140 páginas. É. O conto do Mas Red isso Hook que até tudo, tirando né? as páginas extras entre capítulos, né? Então dá Mais menos ou ainda. menos. Uhum. Uhum. E aproveitando o ensejo, que nós também não mencionamos, o nome da mãe do Tom é Irene. Irene, verdade. Dona Irene. Dona Dona Irene. Irene. Bom, minhas considerações finais do livro. Eu achei um dos melhores livros que eu li dos tempos. Falo, tipo, entre os meus favoritos pela proposta dele, pela forma que ele reinventa essa história e como ele funciona sozinho também. Tipo, você não Uhum, precisa ler Red Hook para fato. entender ele e a forma que essa edição está estruturada, o conto do Red Hook está no final, né? E foi uma experiência interessante. Como o Tots disse, tem muitas similaridades com Lovecraft Country na proposta. O Lovecraft Country ele não se propõe uma releitura da obra, mas uma história original dentro desse universo, né? E lá é um pouco mais explícito essa questão do Lovecraft, né? Tem personagem, o Lovecraft existe no universo de Hum, Lovecraft Country, uau. basicamente. Isso que é meta, Ah, hein? e aí eles basicamente citam diretamente, Lovecraft era racista em tal conto, em tal poema e tal. Aqui é mais, tipo, realmente é uma história dentro desse universo. E Lovecraft não é um personagem. Então eu gosto como ele retrata toda essa... Por ser um texto rápido e por ter... eu não acho que ele se sustenta o tempo inteiro como uma história excelente. A gente comentou alguns trechos aqui um pouco menos trabalhados, mas os pontos chaves da história são muito bem trabalhados, na minha opinião. Os momentos catárticos em que ele vai no apartamento e o pai dele está morto, toda a sequência final ali, frente ao portal também, eu acho muito bem escrito, né? Bem Eu realizado. analiso essa forma como o momento que aquela cena do pai dele morrendo é o fim da história, apesar de já ter tido alguns trechos sobrenaturais, é o fim da história plana e a partir daí começa full É, sobrenatural, né? o Começa full sobrenatural. derradeiro. E é isso aí, recomendo fortemente a leitura desse. E para quem se interessa, como o Tots mesmo já deu a brecha, o Lovecraft Country, tanto o livro quanto a série, né? São excelentes. Eu só vi a série, eu quero ler o livro ainda. E o livro, no caso o Blackton, não só é muito bonito, mas ele também veio com um marcador de página, o que eu acho bastante importante. Exato. Que é igualmente bonita. Igualmente A bonito, aliás. Morro Branco faz umas edições bem bonitas mesmo. E eu achei o fato deles colocarem as páginas do Horror em Red Rook em preto. Achei. Inclusive, antes de eu ler o livro, que eu não sabia que o Horror em Red Rook estava no final, eu achei que isso era o final do livro. E eu achei que, em certo Eu achei que ponto. seria tipo outra parte do livro, Eu alguma achei que coisa. acontece alguma coisa e tudo fica preto. O E. ponto de vista de Cthulhu. Apesar de eu ter gostado muito pra estética do livro, eu admito que achei um pouquinho mais difícil de ler as páginas pretas. Eu não tive. Eu achei. Mas não Mas tiro mais é estrelinhas do livro por isso, não. muito E um bom. comentário que eu li, eu não sei em que andamentos está, se é que está em andamentos,
mas eu fui dar uma lida no Wikipedia sobre a balada do Blackton depois do livro e tal, e parece que estavam com interesse em fazer uma versão adaptada pra televisão / cinema, não sei. Seriado com 22 episódios. Não falou se ia ser Netflix. seriado o filme, mas 4 temporadas. eu acho que era, Você vai acho que era conhecer só a toda TV adaptation. história. Na primeira temporada, a primeira temporada termina quando morre o pai do Tom. Isso, Porra. isso. Com todas. É, O cara já tá ligado como que funciona o método Netflix de série. cara, é assim, cara. Pra fazer dinheiro é assim. Muito bom. Temos então mais um ponto do livro, meus caros? Sim, senhor. TV adaptation, só fala, então provavelmente é um filme. Hum. Temos mais um conto, e temos... Mais um Conto? conto não, né? Mais um Temos episódio um conto mais e, livro, e uma novela. Um livro. de fato. Isso aqui é Um ponto romance. duplo. Um episódio bônus do Bônus, Sindicato dos exatamente. Escritores para você. Uhum. Então, muito bem. Caro ouvinte, se você nos acompanhou ao longo dessa jornada não tendo lido o livro, você agora tem a história completa também. Eu acho que não precisa nem falar, né? Mas eu devia ter falado na apresentação o disclaimer óbvio que, se você não leu o livro, esse Leia! episódio contém spoilers. Spoilers! Então leia, Mas depois se venha você ouvir. se você tem indicações de outros livros para lermos atuais ou não tão atuais, você pode mandar pelo sindicatosescritores@gmail.com ou alguma mensagem, alguma menção nas redes sociais, Twitter e Instagram no @Sindicato dos Escritores. E também em comentários nesse ou outros posts do WordPress em sindicatosescritores.wordpress.com. Tem bastante e-mail aí, pode até mandar carta. Daqui a pouco a gente deixa uma caixa postal aí pra mandar carta com indicações. E é isso, não é, meus caros? Uhum. Que Cthulhu esteja com vocês. Ele Até está a no meio de próxima. nós. Como é que é? Gorgo Morgo? A lua de mil faces? Gorgo, Mormo, Lua de Mil Faces. Oingo boingo. Isso aí. Oingo, boingo. Tchau, tchau. Até, Falou. pessoal.